Boa tarde. Boa tarde, Jonas. Boa tarde. Boa tarde. Pode me apresentar aqui, não? Calma. Estou brincando. Estamos começando aqui agora, mais com papo mais que aleatório. Com o Jonas. Papo mais que atrapalhado. Sentindo falta do Vanderlei, saudade do Vanderlei. E do Emílio, que o Emílio já tem quantos dias? O Emílio também. O Emílio falou que ia para a Lagoa Santa hoje. Ele vai filmar, fotografar, fazer alguma coisa lá. Começamos mais um papo mais que aleatório com o nosso grande amigo, grande no tamanho, grande na carreira, grande, é uma referência na fotografia em Minas e no Brasil, Nélio Rodrigues. Seja bem-vindo, Nélio. Obrigado aí pela sua presença. Obrigado pelo convite. Você falou que eu sou o maior fotógrafo de Belo Horizonte, né? 1,91 m, né? Isso, Quase. Você não jogou basquete? Eu joguei basquete no Rio, mas brinquei um pouquinho de basquete, vôlei. Sou carioca. Treinei no Flamengo, não. Eu treinei no Laria. Nasce bem em Belo Horizonte, né? E sou flamenguista, hein? Ainda, graças a Deus que você é flamenguista. Mete o ferro nos atleticanos, eu fico numa felicidade danada. Alegria do Cruzeiro. Quando aparece. O que aconteceu no final de semana? Quanto foi o jogo? Todo mundo perdeu. O Atlético perdeu? Todo mundo perdeu. O seu time também perdeu? Não, meu time perdeu não é novidade mais. Não, os Atléticos eu vi ganhando 1-0. Virou o Pikachu. O outro time Pokémon virou. Acabou com o Hulk. O Atlético, o time de 200 milhões de dólares 300. E dois trouxa ajudando a pôr dinheiro, perdeu. Nossa Senhora. Chama o Hulk. Chama o Hulk. O Pokémon acabou. Vamos falar com o maior fotógrafo do estado de Minas Gerais. Não vão mexer com esse negócio de clube de futebol. Futebol é quinta-feira no Sacachorro. Isso é um atraso de vida. É bastante. É um atraso de vida. Quinta-feira. Gente, todo mundo que estiver iniciando a vida vai estudar medicina, estudar engenharia, vai mexer com outra coisa. Não fica mexendo com o negócio de internet, não. Aí, tá vendo? Vamos embora. Ele mete pau no próprio negócio. Pode falar. Mas sabe que é o grande lance? Eu vou falar o seguinte. Agora a gente tem que ver o seguinte, que várias pessoas estão formando em medicina, direito, estão fazendo transição de carreira. Para quê? Para outras coisas, porque não gosto, porque de repente você vai pela influência. De médico aí, pô. Médico aí está morrendo, os médicos, está faltando médico. Não, mas não é isso, não. Acho que o formato é o seguinte: você tem que fazer aquilo que você gosta. Isso é verdade. Você tem que fazer o que você gosta. Aí você vai com o teu sangue, aí sangue nos olhos, aí você vai conseguir ter sucesso. Eu também acho que é isso. O cara tem que fazer o que gosta, porque aí, se tiver um sofrimento, se ele sofrer, ele sofre no que gosta. Então, por falar no que gosta. Nele é um cara que eu conheço que é apaixonado pela fotografia, pela imagem dele. Com certeza. Nele, conta um pouquinho da sua trajetória aí nesse mundo fotográfico. Aí eu falo uma coisa interessante que é engraçado. Jonas, no Rio de Janeiro. Você começou fotografando no Rio? Vou te contar essa história rapidinho assim. Não, vai ser rapidinho, eu não estou com pressa. Bem resumido assim. Olha só a pegada. Quando eu tinha 12 anos, a minha turma de meninos lá da minha rua, a gente tinha três sonhos. O primeiro sonho, que era o sonho absoluto, jogador de futebol. O segundo sonho, ser militar, porque na época da ditadura, ser militar era grande lance. Porque é o cara que mandava em tudo. E o terceiro sonho, ser ator. E os nossos pais tinham sonhos para a gente, que era ser funcionário público, advogado e médico. Isso, uma carreira estável. É o que você está fazendo assim. Uma coisa estabilizada, gente. Não entra em fria, não. Coisa estável. Estabilizada. Aí o que acontece? Concurso público, vai ser juiz, trabalhar no Supremo Tribunal. Que nem o outro lá, né? Então, você tem mais para trabalhar no Supremo. Estou falando nessa época. Aí isso acontece, aí eu vou fazer o seguinte, aí eu treinei nos clubes do Rio de Janeiro, treinei no Bom Sucesso, no Laria. Futebol, treinei. Mas nessa época, agora falando sério, nessa época, os pais não queriam que o filho fosse jogador. Meu pai foi jogador de futebol, meu pai detestou porque falou assim, não, essa coisa de jogador é coisa de vagabundo. Naquela época eu não ganhava dinheiro. Não ganhava dinheiro. Mas era muito amor jogar bola, né? Era o glamour também. Era o glamour. Então eu tentei e treinei, não virei jogador de futebol, segui a carreira militar, servi o exército, não enganjei no exército, segui meu tempo normal. E ator, fiz curso de modelo e várias coisas e tal. Mas acontece. Aí que eu vou te dizer uma coisa. Obrigatoriedade. Eu cheguei a fazer curso de cabo e tudo. No batalhão de direito. Primeiro batalhão de guardas. Aí eu vou te dizer uma coisa para você, Jonas. A minha profissão, que você falou assim, tem que fugir, foi aonde eu virei fotógrafo da Placar. Eu virei fotógrafo investigativo da Veja. Então, época. E virei fotógrafo da Caras, cara. Ou seja, a minha profissão, não, foi época agora. A minha profissão me levou por 3 sonhos que eu tinha. Imagina o que é isso.
Você viu o futebol, né? Quando eu estava torcendo, estava dentro do campo fotografando o gol saindo. Na placar, eu trabalhava com 3 lentes, 3 máquinas, com controle remoto, dente grande, para poder fazer o gol. E no filme, né? E no filme? No cromo, no cromo, para revelar o filme. E para São Paulo, o boy ficava esperando para levar o filme no saquinho, para poder pegar um passageiro no aeroporto de Confins, para poder levar para revelar lá em São Paulo. Eu trabalhei aqui, e na placada aqui. Então você adiantou muito. Lá no Rio, você ficou lá no Rio. Mas no Rio, eu saí do Rio com 20 anos, 22 anos, e fui para Brasília. Tá, mas com 22 anos, já tinha 2 anos, no mínimo, que você tinha saído do Exército. Saí do Exército. Aí você saiu com 19 do Exército? Eu saí com 19, aí fui fazer curso de manequim modelo. Eu queria ser fotógrafo de moda. Aí fiz curso de manequim, modelo, fiz curso de maquiador. Mas nessa época você já queria ser fotógrafo de moda? Pô, eu já queria ser antes dessa época, só que eu não tinha recurso. Você queria ser fotógrafo? Porque naquela época eu não tinha recurso. Mas por que você queria ser fotógrafo? Porque, pô, eu vi... Você concorda? Nessa época, com certeza não era uma coisa em evidência. Não, eu ficava na banca de jornal, vendo domingo, o Jornal dos Esportes, o futebol, aquelas melhores fotos. Eu estava vendo a Manchete, o jornalismo da revista Manchete daquela época. Eu quero fazer isso, cara. Aí eu chegava lá na Manchete, eu via na época da Luísa Brunet, da Monique Evans. Eu não era nascido, não moda, aquela mulher maravilhosa. Não muito, entendeu? Tá bom. Pô, pelo amor de Deus, eu ficava assim, apaixonado com aquilo, entendeu? Mas então, para entender, você fez o Exército, não foi cabo, fez a escola, mas não saiu como cabo. Eu não pedi, eu tinha 2, quando saí do Exército, falou assim, quem quiser seguir carreira, ir para PM, para bombeiro, você fazia só um cursinho, porque tropa de elite, né? Vai engajar direto. Ficava só um mês fazendo curso de adaptar das Forças Armadas para as Forças Auxiliares. Você tem que fazer adaptação de policiamento. Eu era tropa de guerra. Exército, né? Não de auxiliar, era exército. Então que eu falei assim, não quero seguir isso. Ele falou assim, não, vai que está ruim o mercado, está ruim o mercado. Como você está falando assim, está ruim o mercado, você está garantido lá, segurança, querido, eu não quero isso. Eu quero fazer outra história. Então aí vamos continuar. Aí você não foi e fez o Hoje, Jonas, espera aí. Deixa eu te contar. Hoje eu poderia ser um ex-coronel, um ex-sargento, tal. Eu poderia ser, reformado, por exemplo, reformado. Você podia ser um pazuelo da medicina. Podia ser e tal. Você podia ser um ministro. Eu podia ser um ex-jogador. Ministro da Cultura. Então, um ex-jogador de futebol. Ministro da Cultura. Um jogador de futebol e também... Ator poderia ser a vida toda, né? Ator. Aí eu vou contar uma história bacana. Não, 2019, não atrapalha não. Não. Tem um pedaço aí que você não tem que contar. Ele está querendo cortar. Ele não está querendo contar esse pedaço de 19 a 22 anos. Não, aqui, e vou te falar uma coisa para você. Teve uma vez que eu vou falar o nome do jogador, depois eu falo o nome dele, que depois que eu fotografei ele na placar, no Cruzeiro, e fiz uma matéria com ele bacanérrima. Aí depois de muito tempo, ele é um jogador muito famoso na época, eu encontrei com ele no velório de Tele Santana, porque a revista Caras cobria velório de famosos. Eu estava no velório de Tele Santana, aí ele chegou assim, um grupo de jogadores de futebol, Tony Cerezo, Luizinho e tal. Eu olhei para ele e falei assim, Nélio, você ainda é fotógrafo? Eu olhei para esse cara, eu sou ainda fotógrafo, você é ex-jogador, cara. Ex-jogador. Aí todo mundo ficou rindo da cara dele, por quê? Jogador é uma vez só, acabou. E a carreira continua. Eu continuo sendo fotógrafo. Não, então, 19 anos... Nós estamos 19 anos. Esse delay aí você não está querendo contar muito, não, hein? Só chumbregamento ali. Esse 19 até 22, você fez o quê? Não, no Rio. Você estava no Rio. O que acontece? Na época do 19 a 22, eu fiquei correndo atrás dessa coisa de buscar, por exemplo, estágio. Aí fiz curso do Senac de fotografia, fiz curso de modelo, fiz curso de maquiador, para poder ser fotógrafo de moda. E eu falei assim, pô, daqui a pouco você vai desmoecar, você vai ser maquiador? Eu falei assim, não, eu quero conhecer o rosto, eu quero entender o rosto, eu quero fazer o que eu posso modificar naquela pessoa para fazer a minha fotografia. Mas, Nego, o Rio sempre foi o melhor futebol, por causa da Rede Globo, o melhor local para um ator, o melhor local para a moda. Você deu o exemplo da Rede Manchete, da revista Manchete, tudo no Rio. E sim, por que você não conseguiu esse encaixe lá no Rio? Rapaz, o que aconteceu que na época que eu estava lá batalhando, apareceu
Última Hora de Brasília, Última Hora de Brasília ia ser lançado em Brasília. E minha irmã morava em Brasília. Última Hora tem que explicar, que ninguém sabe o que é. Jornal Última Hora. Jornal Última Hora. E estava lançando uma sucursal Última Hora de Brasília. E aí minha irmã estava passando as férias no Rio. Ela me falou, não sei quem ia morar em Brasília, não, porque, cara, era difícil naquela época. Ó, os fotógrafos da época não ensinavam você não a ser fotógrafo, não. Eles tinham mas assim, lá era o centro do produto. Era, né? O centro. Todo mundo lá, né? Não, mas era o centro que é o seguinte, você, o filho de fulano, vai ser... Igual cartório, ia passando de um para o outro. Então, ou seja, eu não tinha nenhuma pegada para isso, entendeu? Entendi. Eu tive que sair de lá. Seu pai, sua mãe e seus irmãos faziam o quê? Meu pai era cinetécnico teatral, trabalhava em montagem de teatro. Até meu pai falou uma coisa fantástica para mim. Ele falou para mim, assim, quando eu falei assim, pai, me indica alguém, porque ele é muito, no mundo teatral e tudo, Eval Rossano, que é diretor da Globo. Pô, fala para mim, assim, meu filho, anda com suas próprias pernas. Isso foi um choque. Foi um choque, mas foi legal para mim. Anda com suas próprias pernas. Eu não vou te indicar para ninguém. Eu fui à luta. Mesmo? Cara. É assim. O pai não ajudou, não. Vai lá e corre. Se vira. Eu queria comprar uma máquina fotográfica, compra sua conta, se vira. Eu fazia o que eu fazia, Jonas. Quantos irmãos você tinha? 3 irmãos, da parte de pai e mãe, e 2 irmãos de parte de mãe. São 5. 5 irmãos. Só que os 2 irmãos mais velhos moravam em Brasília, minha irmã, e meu irmão morava em Uberlândia. Ah, tá. Então lá você tinha 3 irmãos. Lá eu tinha 3 irmãos. Mais velhos ou mais novos? O mais velho era ator. Ele chegou a fazer a Piaf, se deu bem. O meu outro irmão, do meio, eu sou caçula. Ele trabalhou na Rede Globo, lá no Rio de Janeiro. Mas então estava tudo lá para você. Eu sei que era teimoso, veio para cá. Não, mas foi bom, sabe por quê? Cara, sabe aquela coisa que você não sabe explicar? Se eu ficasse lá no Rio de Janeiro, eu não sabia qual era o meu final. Certo? Eu também, se eu não saísse de lá também, eu descobri qual foi o meu caminho, a minha caminhada. Então, a gente tem que correr atrás. Você criou a sua própria história, né? Correr a própria história. Não, ele queria não, eles mandaram ele fazer, ele até tentou, né? Não, foi bacanérrimo, assim, para mim foi show de bola. Viver coisas assim maravilhosas. Imagina você com a câmera fotográfica, fotografar várias personalidades, várias pessoas interessantes. Mas isso é depois, você está com pressa. Aí a sua irmã falou para você ir para Brasília. Fui para Brasília. Aí você foi? Eu fui para Brasília. Fazer o quê? Eu fui lá para tentar o Última Hora de Brasília. O jornal Última Hora. Chegando lá, olha só essa história. Chegando lá em Brasília, no Última Hora de Brasília, tinha o editor, que tinha 2 caras que iam ser editor. Aí foi um que foi editor. Do jornal, editor, porque hoje editor é outra coisa. Editor de fotografia do jornal. Eu pedi, editor de foto? De foto. O Wagner Bill, até lembro dele hoje. E aí eu pedi assim, por que trabalhar e tal? Assim, querido, me deixou para escanteio, porque tinha um relacionamento deles lá. Os bons relacionamentos. Eu procurei emprego, tudo quanto é Correio Brasiliense e tal, não consegui. Eu fiquei um ano para aparecer uma oportunidade para mim. Às custas da sua irmã. Nas custas da sua irmã. Estava ferrado. Ficando por conta dela. Só que, no Rio de Janeiro, olha que interessante isso. Voltar um pouquinho para o Rio de Janeiro. Depois do Exército, esse período que eu até esqueci de falar esse detalhe, antes do Exército, eu fazia fotos. 18 anos. Eu fazia fotos em Feira Livre, certo? Feira Livre. Lá no Rio, tinha feiras nas ruas. Na praia, na beira da praia. Na beira da praia, não. Na rua. Nos bairros. É como se fosse Sacolão hoje. Sim. As pessoas botavam aqui, sexta-feira. Sim, feirão, feira. Feira. E aí eu fazia carreto também, essas coisas. Feira, gente, que vocês não sabem o que é feira. Feira é um monte de banquinha, uma do lado da outra, vendendo fruta, verdura. Os caras não sabem o que é feira. Não é feira. Não sai de dentro de casa. Hoje compra online, né? Compra online. Super nosso em casa. Foi aonde eu banquei o meu curso de fotografia no Senac, também no período anterior, que eu fiz o curso básico de iniciação e formação. Depois de sair do Exército, eu fiz outra formação, aperfeiçoamento. Sim, mas antes de você entrar no Exército, você já fez fotografia no Senac? Fiz fotografia no Senac e, ao mesmo tempo, o que eu fazia no Rio de Janeiro? Eu fotografava o feirante. Olha para cá, com a máquina olímpica, com o espelho, aquela que multiplicava, sabe qual é? Não é da minha época. Duplicava o negativo? Não sei não, isso eu não sabia. Não. Eu duplicava o negativo. Eu aprendi fotografia eu chegava no laboratório, revelava o filme, preto e branco, passava no álcool, certo? E perguntava à pessoa assim, para o rapaz que estava lá na feira, você nasceu em qual data? Tal data assim, qual o teu signo? Signo câncer. Aí eu ia para lá,
montava o postalzinho, quando chegava meio-dia, os caras estavam com dinheiro, eu chegava a fazer isso mais cedo. Ah, porque eles já tinham vendido. Aí eu chegava com o postalzinho, pegava um saquinho plástico, botava um chaveirinho dentro de surpresa, pegava a vela, passava no saquinho plástico para poder esquentar ali. Para fechar? Para fechar, aí ia vendendo para aqueles caras todos. Às vezes, mas não quero comprar não, querido. Olha aqui, a surpresinha que eu vou te dar. O que é a surpresinha? Ó, o teu chaveirinho com o seu retrato e com o seu signo. Vendia tudo, cara. Dinheiro vivo. Foi ali que eu banquei as minhas coisas, que eu fui começando a investir nesse negócio, uma máquina Olympus Pen. Agora, e como que você conseguiu a máquina? Essa máquina foi uma máquina emprestada que foi... Meu irmão depois comprou uma máquina Olympus Trips e fui fazendo isso também, entendeu? Aí fui emprestado, tudo emprestado. Depois comprei uma prática, porque a prática era a única máquina que tinha Pentax, porque não tinha disponibilidade de você comprar Nikon, Canon, naquela época, não tinha essas coisas. Além de não ter para comprar, o negócio era difícil. Não, o negócio era complicado pra caramba. E não tinha essa facilidade que tem hoje, água, né? Não tinha não, cara. Quer uma água? Aceito água. Hoje o celular fotografa, né, cara? Hoje o celular faz tudo, até liga para os outros. Você está no mundo com o celular. Mas a mudança dessa época, né, para hoje, o que eu comento... Não, calma que nós vamos chegar na mudança. Não, eu estou falando assim, é só um start. Eu comento muito isso, a gente era muito mais criativo. Essa coisa que ele está falando aqui, ó, para você ver, isso tem mais de 40 anos. Né? Tem mais de 40 anos. Estou com 63, pô. Então, mais de 40 anos. O cara inventar um jeito de vender o trabalho dele. E a invenção, ou seja, é uma criação, qualquer coisa. Hoje não. Eu não quero criticar o dia de hoje, mas hoje é muito mais difícil o cara ter tempo de criar. Porque ele tem que vender, ele tem que atuar, ele tem que fazer a coisa tão rápida que ele não tem tempo. Sabe qual? Foi para Brasília. Não, peraí. Uma coisa que me apaixonei também, uma série que tinha, não sei se você se lembra dessa série, chamada Lente do Amor, com Antônio Fagundes, um fotógrafo, morava num apartamento e fazia publicidade e tal. Eu fiquei assim, pô, é isso que eu quero. Morar num apartamento e ter meu próprio estúdio. Hoje eu estou realizando as coisas que eu queria naquela época. Hoje eu moro num apartamento que eu tenho meu próprio estúdio. Dentro do apartamento? Que legal. Aí foi para Brasília, ficou um ano às custas da irmã. Aí o que acontece? Eu usei esse formato que eu tinha na feira, comecei a bater no comércio e oferecer... De Brasília. No escritório, assim, cara, que posso fazer foto dos seus funcionários? Aí pode fazer. Aí fotografava os funcionários daquele escritório, depois vendia as fotos, postalzinho colorido, revelava e vendia, cara. Aí bati numa revista lá, Novidades em Brasília. Você não quer fotografar pra gente, não? Pô, aí me contratou para ficar lá fazendo a Novidade de Brasília, uma revista, para fotografar para eles lá. Aí fazia social. Então, aquele negócio lá no Rio de Janeiro, quando você vai, sobe no CRIS... CRIS, que já tem, foi ele que inventou, foi o pioneiro. Foi ele que inventou, Não, arrebentava, ganhava dinheiro pra caramba aquilo ali. Era dinheiro vivo, não era cartão de crédito, nem cheque, não era dinheiro, na hora, cara. Então, assim, foi assim que eu comecei na guerra. Meu pai não me deu dinheiro, não me deu nada, assim. Vai e se vira, vai para tua conta. Mas essa... Puxou. Não, puxa ele aí pro seu lado. Essa revista lá, você ficou quanto tempo? Fiquei um ano, mas aí eu fiquei um ano, aí também batendo de porta em porta, para você ver, Jonas. Eu bati eu falei assim, cara, eu vou ter que mudar esse formato. Eu vou bater aí vi estava reformando um hospital de base. Aí eu falei assim, pô, vou falar com o pessoal dessa obra, aí se eu posso fotografar o peão trabalhando. Eu estava pensando na Feira Livre lá do Rio, falei assim, ganhei dinheiro lá, vou ganhar dinheiro aqui. Aí bati nessa obra, estava reformando o hospital de base. Aí o gerente, o diretor lá, o engenheiro diretor, falei, cara, você não quer acompanhar essa obra para a gente, não? Fazer a evolução da obra. Eu não quero acompanhar essa evolução da obra. Você sabe, eu falei assim, cara, eu falei, sabia fazer tudo, né? Claro, vou... Então vou fazer o seguinte, vou botar assim, nossa folha de pagamento, carteira assinada, você vai fotografar para a gente aqui a evolução da obra. Aí eu fiquei lá um ano e pouco fotografando a evolução da obra. Aí de lá, apareceu uma vaga no Última Hora de Brasília. Aí eu liguei para lá, falei assim, Última Hora de Brasília? Mas de foto? Depois de um ano, depois de um ano. Nunca mudei de... Sempre foto. Aí liguei para o jornal... Aí mudou o editor de fotografia, que era o Wagner Meu, entrou o Márcio Arruda. Ele falou para mim assim, vem cá, eu tenho uma vaga de laboratorista, te interessa? Aí eu falei assim, me interessa sim, claro. Você sabe revelar filme? Sei, claro que eu sei. Porra, olha esse negócio do curso. Pô, eu cheguei lá todo com fominha, né? Então, quer começar hoje, de noite? Laboratorista à noite, eu trabalhar de manhã na obra, à noite, olha que rendeu, né? À noite. Carteira assinada na obra e carteira assinada na Última Hora de Brasília, à noite. Aí eu cheguei lá. Para quem não tinha nenhum emprego, passou a ter dois. Depois eu tive 3, mas o primeiro foi 2. Aí cheguei lá,
Aí falou assim, aproveita e revela esse filme aí e tal. Aí revelar filme, tranquilo, aspiral, né? Não trepei o filme, rolei o filme legal. Na hora de ampliar, sabe ampliar direitinho? Sei sim. Aí fui ampliar as fotos, cara, e tava fechando o jornal, né? Eu falei que sabia revelar. Eu revelei com o negativo invertido, cara. As fotos saíram tudo ao contrário. Não, de cabeça para baixo não, trás para frente. De vez em ser a gelatina para baixo, sim. Eu botei a gelatina para cima. Aí saiu tudo invertido, né? Aí ele olhou assim, pô, você falou que sabia no primeiro dia de trabalho, cara. Falei assim, pô, porra, que merda, você falou que sabia, cara, e agora? Como é que eu vou fazer? Pô, me dá oportunidade, aí me humilhei, né, cara? Por favor, eu gosto, eu quero seguir. Tá bom, vou te ajudar. Aí me ajudou, aí hoje ensinou? Tenho maior gratidão por ele. Porque não é que eu estava nervoso, cara, entendeu? E ele falou assim, não, eu vou te ajudar. Aí me ajudou, revelou para mim, ele revelava, ampliou para mim, e passou para me revelar no revelador, no químico. Aí, rapidinho nós fechamos. Aí depois fui me ensinando mais algumas coisas. Aí passou um tempo, eu ficava só olhando o negativo dos fotógrafos, para conhecer, porque um fazia esporte, outro fazia polícia, outro fazia política. E eu comecei no ampliador, comecei a observar o jeito de fotografia, do fotojornalismo. Era a melhor escola que tinha, eu ficava lá vendo os negativos dos caras, foi a melhor escola que eu tinha. Aí quando chegou assim, Nélio, precisa de um fotógrafo hoje, o fotógrafo está doente. Você topa ir lá? Aí eu fui, cara, coloquei 3 fotos na capa, por causa do meu olhar em cima disso. Passou mais de 3 meses, eu fui contratado como fotógrafo. Ou seja, então laboratorista. Você aprendeu a fotografar com o negativo. Com o negativo. Aí eu cheguei. E eu não sei fotografar até hoje. E tem a máquina na mão. Tem a máquina na mão. Mas não tem negativo mais, né? Para aprender, né? Não tem negativo. Mas foi assim, uma loucura. Foi muito legal. Foi, assim, minha trajetória, fazer um livro bacana. E você ficou quanto tempo lá no jornal? No jornal eu fiquei mais ou menos. Agora tem. Aí eu comecei a me especializar em cada área, né? Porque o legal do jornal é isso, cara. Você faz polícia, me jogaram para a polícia, fui lá e arrebentei na polícia. Aí me jogaram para segundo caderno, cultura, foi bacana. Me jogaram para o esporte, eu fui legal. Me jogaram para a política. Aí aquele jornal Correio Brasiliense, o Jornal de Brasília, que eu perdi emprego, não me deram emprego, quando viram minhas fotos na capa do jornal, falaram assim, Nélio, queremos conversar com você. Aí me convidaram para trabalhar no Jornal de Brasília, porque viram minhas fotos, que eu era concorrente deles, eu ia fazer cobertura com os outros fotógrafos, eu chegava e me sobressaía, porque eu tinha um olhar mais assim, eu era um repórter fotográfico que colocava assim, estética na minha informação. Eu não saía fotografando, eu criava ângulos diferentes, eu criava situações diferentes. Eu criava composições. Se você ver meu portfólio, existem composições jornalísticas que surpreendia os outros fotógrafos e os editores. Aí me chamaram para trabalhar no Jornal de Brasília com salário maior um pouquinho. Se eu queria ir. Na primeira vez eu não fui. A primeira vez não, porque eu estava fazendo um trabalho da Fundação Hospitalar, que eu fui contratado depois, e eu fiquei lá um tempinho. Aí houve uma confusão, quando eu trabalhava no Jornal de Brasília, no Jornal Última Hora de Brasília e na Fundação Hospitalar. Que quando eu trabalhava na obra, o pessoal apareceu para você ser funcionário público lá em Brasília. Aí eu passei no teste e virei funcionário público, meu expediente, como fotógrafo de cirurgia. Não, que quem não tinha emprego passou a ter 3. 3 agora, já é o terceiro. Para você ver, na primeira vez que eu fazia trabalhei no hospital, eu tinha que fotografar coisa cirúrgica. Aí eu passei mal, cara, porque o cara abriu cabeça para tirar um tumor, cara. Eu falei, caramba, quase desmaiei lá, né? Aí aguentei firme, aprendi dentro do hospital a fotografar esse tipo de coisa, essas tragédias, essas coisas mais pesadas de doença. Aí passou um tempo, eu larguei a Fundação Hospitalar por causa de uma confusão que houve, que o pessoal da assessoria de imprensa falou que eu estava usando a credencial da Fundação Hospitalar para fazer matérias para o jornal. Aí fizeram uma sindicância, viram que eu estava certo, aí pediram para eu voltar. Eu falei assim, não quero voltar mais não. Chega. Já passei vergonha aqui, estou fora. Estou indo para outra parada. Aí vou bater asa. Fui para o Jornal de Brasília. Fiquei no Jornal de Brasília. Nélio é um amigão meu, já fiz vários trabalhos com ele. Manda um abraço para ele aí. O Léo Fontes. Léo Fontes foi meu primeiro funcionário na área de vídeo. O Léo é criativo pra caramba, super criativo. Meu primeiro funcionário. É bacanérrimo ele. Na área de vídeo, no sistema salesiano de vídeo. Ele fez várias parcerias comigo. Bons tempos. Bacanérrimo. E aí, Jornal de Brasília. Aí larguei o Jornal de Brasília, fui para o Jornal de Brasília. Jornal de Brasília, eu fiquei lá um tempo. Assim, aí fui fazer política, cobri o governo Sarney, praticamente no Jornal de Brasília. Aí, num tempo, vim passar o Réveillon aqui em Belo Horizonte. Por quê?
Porque eu tinha acabado de terminar um romance lá em Brasília. Aí estava meio naquela fossa, né? Aí minha prima falou assim, Nélio, vamos para uma fazenda lá em... Uma amiga minha, o namorado dela, tem uma fazenda lá em Belo Horizonte, aqui perto de Sete Lagoas. Região metropolitana. Aí eu fui para lá, não sei o quê, vamos lá, você está na fossa e tal. Aí eu vim com ela para cá. Aí chegando nessa fazenda... quer ver? Não, eu conheci a mãe dele, a mãe do Arthur. Tal de mulher faz o cara trocar de estado. Não, eu conheci a Valéria, a minha ex-esposa. Eu conheci ela nessa fazenda. Aí? Não, aí levei 6 meses, a gente casou. Aí eu larguei tudo lá em Brasília e vim morar em Belo Horizonte. O cara largou até a foto, o sonho dele. Eu vou te falar, raça. Aí vim trabalhar na Placar aqui. Raça difícil. Aí caiu no esporte aqui na Placar. Acabei no esporte aqui. Aí eu trouxe uma linguagem do jornalismo, de jornal, para Placar e fui muito bem sucedido. Mas a Placar em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, tinha sucursal. Tinha um escritório aqui. Tinha. Fiz várias matérias bacanas. A Abril tinha um escritório aqui, né? Não era só a Placar, né? Todas as revistas. Placar não era da Abril, não? Era da Abril, mas aí a sucursal cuidava de vários veículos. Várias revistas. Placar, Veja. Porque a revista semanal, a Placar era semanal, a Veja era semanal. Então a gente. A Veja não era semanal. Não, semanal, sempre foi semanal. É mesmo? Até hoje né? É semanal. Manchete era deles? Não, a manchete era semanal também. Como é que chamava? Não, a manchete era mensal. Como é que era o nome da manchete? É Victor? Como é que é o nome da empresa? Não, é manchete mesmo. Não. É Block. Editoras Block. Que fez o cara é seu xará, Jonas Block? Block. Não. Eu tentei trabalhar na Block lá em Rio de Janeiro, não consegui, cara. Cara, foi mal. Mas aí você ficou em Minas, acabou? Aí não foi embora mais, não? Aí eu não fui mais. Aí eu fiquei em Belo Horizonte, na Placar. Aí a Placar houve aquela coisa de crise do Collor. Aí eu saí da Placar, me chamaram para trabalhar e para Veja lá em Brasília, para cobrir férias durante 6 meses. Eu saí da Placar, demitiram a opção de gente porque acabou a revista. Aí fiquei um mês só. Aí liguei, o pessoal de Brasília me chamou para trabalhar na Veja, na sucursal, cobrindo férias. Era para cobrir umas férias só, uma férias de um fotógrafo. Acabei cobrindo, fiquei 6 meses em Brasília cobrindo férias dos outros fotógrafos. Que lá, por exemplo, você não tem... você tem crédito. E você fica lá, por exemplo, trabalhando no final de semana, você tinha crédito, o cara tinha 2 meses de férias. Entendi. Aí eu acabei ficando 6 meses lá, aí voltei de lá contratado. O pessoal da redação gostou do meu trabalho. Ela falou assim, Nélio, escolhe para você que é. Você quer ir para o Rio de Janeiro, trabalhar na Veja no Rio, quer trabalhar aqui em Brasília, como fotógrafo da Veja, ou você quer voltar, ou quer ir para Belo Horizonte trabalhar como fotógrafo da Veja em Belo Horizonte. Aí vim trabalhar na Veja em Belo Horizonte como funcionário. Aí virei um fotógrafo coringa. Eu viajava o Brasil todo, sediado em Belo Horizonte. Foi assim, uma trajetória bacana. Mas nessa época a Veja tinha alguma coisa local ou é só vendia anúncio? Não, sucursal aqui. Não, porque essa tal de Vejinha é uma coisa muito nova. Não, aí a Vejinha foi depois. A Veja tradicional teve um escritório. Mas aí você fotografava... Tinha jornalista, tinha tudo aqui. Tinha tudo. A redação era 2 repórteres, um editor, um diretor de redação. Completa. Era um negócio... a redação tinha uma estrutura mesmo, bacanérrima. E hoje? Hoje... Não, mas aí, calma, aí vamos caminhando aí, caminhando. Você quer fazer um corte então conta da sua coisa aí, conta da sua parte aí que você sabe. Não é da minha parte, não. Que aí ele foi pra Veja, ele falou da Veja. Foi pra Veja. E aí, Veja BH. Aí fiquei aqui na Veja BH, aí apareceu uma outra vaga em Brasília, que eu tinha feito trabalho muito bom em Brasília, eu trabalhei com o Eduardo Oneg, o diretor de redação lá. Ele falou assim, Nélio, tem uma vaga aqui e nós estamos de olho em você. Você quer vir para cá, para Brasília, com um salário maior? Falei assim, topo. Aí fui para Brasília. A Valéria não queria. Pô, a Valéria estava esperando a Júlia. Não, sei o quê, sei que lá, que tá bom, sei que lá. Valéria é esposa. Ex-esposa. Né? Na época era esposa. Era esposa. E aí eu falei, aí fui para Brasília. Aí fiquei lá, em Brasília. E aí fiquei lá um tempo, lá em Brasília. A Valéria ia, eu vinha para cá, ficava final de semana, vinha para cá, ela vinha para lá, essa coisa toda. Aí, depois de um tempo lá, eu fiquei meio assim, pintou o convite da revista Caras. Aí que eu queria chegar. Na revista Caras. Aí o pessoal do Brasil disse, Nélio, você quer vir para a revista Caras? Eu falei não no princípio, porque a Veja cobriu a proposta. Eu estava muito bem na Veja, fazendo matérias jornalísticas, investigativas e tal. Ele falou assim, Nélio, quanto te ofereceram lá? Me ofereceram X. A gente vai dobrar a proposta da Caras, para você ficar com a gente. Aí eu falei, beleza. Fiquei na Caras, fiquei na Veja. Aí cobri a proposta, aí tinha um fotógrafo especial, né, uma grana maior, e tinha maior mordomia. Só que depois de um ano, eu falei assim, a Caras me chamou de novo, você quer vir para cá? Eu falei assim, me dá oferecendo mais. Eu falei assim, porra, vou para lá, né? Aí os pessoal da redação da Veja falou assim, Nélio,
A gente não vai te mandar embora. Pedi para me mandar embora. Manda embora para pegar o dinheiro e tal. Não, pede demissão. Eu pedi demissão da Veja. Aí fui para Caras, fiquei na Caras. Aí dei um furo de reportagem, que foi bacanérrimo. O pessoal falou assim, né, vingança vem a cavalo, meu viajato. Que eu fiz o furo, eu fiz a Dona Ruth Cardoso na piscina, com os netinhos tomando banho. Foi o maior furo de reportagem que eu dei, em cima de vários fotógrafos em cima que ninguém viu. O Magdela, o presidente, como é que ele chama? O Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique ele era fotógrafo, ele era presidente eleito, mas não tinha tomado posse. Antes de tomar posse. Aí quando eu sei dessa história, dos meninos na piscina. Isso, Aí eu fiz a foto para furar, aí furei todo mundo, porque foi quando os repórteres ficaram atrás de Fernando Henrique Cardoso. Eu falei assim, eu não quero essa notícia, eu quero encontrar um caminho, porque era Caras, não era Veja, eu não queria. E o Fernando Henrique Cardoso, o Itamar, deu o Palácio da Alvorada para ele fazer o ministério dele. Então ele saía da casa dele, da Lago Sul, da casa dele, ele alugou para a família e tudo, faltava uma semana para a posse, ele pegava o carro e ia para a Alvorada para despachar. Ele era ministro, né? Não, ele já era presidente eleito. Não, estou falando, mas ele foi da Itamaraty e depois foi da Fazenda. Isso. Depois ele virou candidato e tal. Aí quando ele saiu da casa, abriu a porta assim na garagem, eu olhei assim para dentro, estava a Dona Ruth com as netinhas lá. E ninguém viu, porque todo mundo ameaçou a porta, todos os repórteres foram para... Foi em cima dele. Todos os fotógrafos os fotógrafos e repórteres pegaram o carro e saíram atrás dele. Aí eu fiquei sozinho, falei, caramba, eu não vou atrás dos caras. Aí eu tentei eu vi a Dona Ruth na piscina, essa matéria é minha, que era cara, eu já mudei o time. Você já estava... Aí procurei um lugar para fazer essa foto. Aí eu falei para o motorista da cara, vai lá e pega uma lente maior, que eu não fui com a lente grande. Aí ele foi lá pegar a lente grande, eu procurei uma árvore, fiquei em cima de uma árvore, achei uma árvore bacanérrima. E aí, lá de cima, de terno e gravata, que tem que ir terno e gravata em Brasília, né? Lá de cima eu gastei 3 filmes. Quando a Dona Ruth chegou na piscina, eu estava despachando com o Júlio César, quando ela chegou, ela tirou o roupão dela, aí ela tirou, ficou na piscina com as netinhas sentada, né? Aí a segurança, tem um fotógrafo na árvore, Aí ela saiu correndo para dentro, eu fotografei, desci do carro, vazei. Aí a segurança e toda a comunicação do Fernando Henrique Cardoso tentou descobrir quem era esse fotógrafo, para poder negociar para essa foto não sair. Porque Dona Ruth Cardoso... Dona Ruth era muito séria. Muito séria. Eu peguei ela de maiô, cara, maiô papola. A foto até aqui no meu portfólio. Aí o que aconteceu? Aí as redações, liga para as redações para saber quem tinha sido fotógrafo, e o diretor de redação começou a ligar para os fotógrafos que estavam na Alvorada. Foi você que fez a foto? Você que fez a foto? Não, que foto é essa? Ninguém sabia que era o fotógrafo, entendeu? Você não estava lá na Alvorada? Não estava na Alvorada. Aí depois, quando saiu a publicação, falaram assim, aí vira assim, o banho de sol antes da posse. Tá a Dona Ruth na piscina, né, fazendo com as netinhas. Na cara, só na cara. Só na cara. Aí depois fiz o furo aí da cara eu fazia mal, porque o que acontece? Legal em Brasília, que eu tinha liberdade de ação. Eu não era pautado pela redação, eu descobria pautas para a redação. Eu era investigativo, eu procurava coisas. Eu dei vários furos de reportagem, quando o Itamar ficou noivo da June, várias coisas, porque era assim, Nélio, livre, eu era um fotógrafo especial. O Itamar ficou noivo de quem? Da June Drummond. O Itamar era o seguinte, ele tinha umas coisas interessantíssimas, ele era muito correto, mas era um pavão, né? Ele gostava de mulheres jovens. E a June... Eu conheço um cara também, assim. Não, eu descobri que ela tinha ficado noiva dele, assim, escondido. Aí eu fiz um furo de reportagem, arrebentei com todo mundo, assim, na coisa. O furo do Fernando Henrique Cardoso, fiz matéria demais, assim. Falar em Fernando Henrique, o furo da meia dele, foi você que fotografou? Foi eu que fiz mesmo, o furo da meia dele. Por quê? Foi uma coisa também que os fotógrafos... O que acontece? Eu falo o seguinte, Jonas, o jornalismo, você tem que ser o seguinte, você tem que observar em volta de você. E observar muito. E eu, quando cheguei no Fernando Henrique Cardoso, eu olhei que estava assim, ó, despachando com o Recupero, que era o ministro que quase derrubou ele. Não sei se você lembra do Recupero. Sim, lembro muito. Que substituiu ele da Fazenda, né, para ele ser candidato. Isso. E aí o que acontece? Os jornalistas, os fotógrafos, estavam tudo assim, a primeira vez que eles se encontram, aquela coisa assim, mas não conseguia ver o que estava no ponto. Não estava vendo todo. O ponto. Aí eu falei assim, estava tudo... Não vai rolar para mim. Aí eu fiz uma geral dos dois, garanti. Aí quando eu vi com a meia furada, a meia preta, eu vi que tinha um negocinho branco. Aí eu troquei de lente. Dei no gabinete, troquei de lente, dei 2 tequinhos só. E a cromo, não era digital. Eu tinha que esperar o filme revelar para poder ver se ficou bom, cara. Aí eu, dei um primeiro teco, aí abri mais o diafragma, que era meio escura, aí deu o segundo teco, Aí quando saiu de lá, eu vi que os fotógrafos estavam tudo grande angular. Ninguém estava com tele. Eu falei, opa, me dei bem. Aí perguntei pro pessoal, você viu a meia furada do Fernando Henrique Cardoso e tal? Aí os caras assim, meia furada? Que meia furada? Você está doido, né? Está doido? Opa, me dei bem.
Aí quando saiu no Ninguém outro dia, viu, né? ninguém viu. Quando chegou na semana que vem, porque a revista é semanal, na segunda-feira estava lá, o furo do presidente. A meia furada. A meia furada. Aí os caras ficaram assim. Se eu tivesse publicado naquele dia, muitos caras iam se dançar, porque ninguém observou isso, um detalhe desse momento. Ou seja, um presidente com a meia furada, né? E, cara, foi assim, eu gostava de fazer essas coisas, era o jornalismo no sangue, né? Por isso que eu falo assim, a gente é apaixonado, hoje estou numa nova fase. Mas na Placar também dei furo, na Caras dei furo, na Veja dei muito furo também. Nessa coisa do jornalismo que você procura investigar coisas, observar coisas. Eu não podia levar qualquer coisa para a redação. Entendeu? Eu ganhava bem para poder buscar coisas. Tu viu lá na Viver Brasil, Toninho Cerezo, que falou aqueles furos que eu dei, Guilherme de Pádua. Eu era apaixonado por esse formato. Descobrir coisas, entrevistar pessoas, assim, buscando coisas diferentes, entendeu? É o ser humano que... Essa coisa do Fernando Henrique foi interessante, né? O furo do presidente. Era a meia furada. A meia furada, né? Aí depois a Joyce que escreveu o texto falou assim, mesmo com o furo do presidente, a elegância continua. Aí eu fiz o Nelson Jobim também. Fiz uma matéria com o Paulo Renato bacanérrima, que, para você ver, no aniversário dele, eu tinha que convencer a pessoa a fazer a pauta. Não era assim, estava pronto para mim, não. Eu cheguei, por exemplo, Paulo Renato está fazendo aniversário. Paulo Renato era o ministro. Tem que contar quem que é Paulo Renato. Paulo Renato era o ministro da Educação do Fernando Henrique Cardoso. E aí eu fiquei amigo da secretária, da assessora dele, da secretária dele. Ela falou assim, Nélio, eu queria fazer uma matéria com o Paulo Renato e tal. Falou assim, olha, hoje é o aniversário dele. Eu posso ir fazer umas fotos, eu dou de presente para ele. Vem aqui, que a gente negocia aqui. Aí eu fui lá no ministério, aí chegou lá, fizeram uma festa surpresa para ele, ele é gremista, fizeram um bolo para ele, e a camisinha, e o bonequinho do gremista para pagar a velhinha. Aí chegando lá, fotografei lá, o pessoal, aí ele ficou no cantinho comendo bolo, ele tinha tido um infarto, com 50 e poucos anos, tinha tido um infarto e estava recuperando daquilo ali, mas estava bem já, estava super bem. Foi assim, só um infartozinho. Infarto de nada, não faz um infarto. Acho que ele fez até... Não era uma Covid da vida, não era uma Covid da vida. Aí cheguei lá, aí estava quietinho assim no canto, eu falei assim, ô ministro, tudo bem com o senhor? Eu falei assim, tudo bem e tal. Parabéns, hein, ministro? Eu falei assim, parabéns. Obrigado. Então, eu queria fazer uma matéria com o senhor, matéria comigo, mas onde vai sair? Na revista Caras. Você está doido? Na revista Caras é coisa de frescura. Aí me deu um esporro, né? Revista Caras, que revista Caras o quê, rapaz? Estou fora disso. Ministro, que oportunidade, o senhor teve um infarto e vai mostrar a saúde do senhor de recuperação. O que é isso, ministro? Você vai deixar isso passar em branco? Aí ele pensou, eu só vou fazer uma caminhada muito cedo, ele vai caminhar, muito cedo. Eu queria acompanhar o senhor na caminhada do senhor e tal. Ele falou assim, muito cedo. Eu falei assim, vou lá. Aí chegou 6 da manhã, ele descia às 6h30. Eu cheguei às 6 da manhã e fiquei lá sentadinho esperando ele. Né? Quando ele chegou, você está aqui já? Eu já estou aqui. Aí acompanhei ele, cara. Ele caminhando de terno, me acompanhando ele, caminhando de shortinho lá, voltei com ele. Aí, quando cheguei assim, fiquei de bobinha para subir no apartamento dele, eu fiquei lá de bobeira, assim, vamos tomar um café comigo? Aí ficou meu amigo, né? Vamos tomar um café comigo. Aí ficou bom demais. Não, aí eu falei Subiu assim... para tomar um café, acabou. Não, acabou. Viu o pão com manteiga? Aí eu falei, olha que interessante. Aí ele tomou um café com ele e tal. Aí ele dava uma entrevista, depois da corrida, da caminhada dele, ele dava uma entrevista para a rádio ao vivo. Aí, o que aconteceu com ele? Ele ficou de perna cruzada assim, eu falei assim, ministro, posso ficar à vontade, posso fazer as fotos? Não, pode fazer. Aí ele ficou com a perna cruzada de short e de tênis, né? Aí eu fotografei ele dando entrevista ao vivo, com a perna de fora, assim. Aí ele, foi fazer a barba, espera aí, né, que eu vou fazer uma barba aqui e tal. Você fazer a barba do senhor com toalha, assim? Aí também não, Não dá corda, não, né? Ele é meio louco, tá vendo? Não, eu só tomar banho, não. Aí depois que ele fez, aí tomou o banho dele, arrumou gravatinha, fez a barba dele, não fotografei. Aí fumou um charuto, eu fiz ele fumando charuto, tomando café, cheio de remédio na geladeira dele, cheio de remédio, que ele tomava remédio pra caramba, essas coisas dele. Depois eu vou fazer um check-up agora, quer ir comigo? Aí fui no Mas carro. você ficou um dia andando com ele quase? Não, fiquei a manhã toda. Aí, posso ir com o senhor fazer esse check-up? Vem comigo. Aí deixei... Eu estava andando de moto lá, deixei a moto lá, aí fui de carro do ministro, eu atrás com ele, conversando, falando que já fez o fundamento Fernando Henrique Cardoso. Foi você, que a dona Ruth ficou puta pra caramba, começou a contar a história do Fernando Henrique Cardoso com raiva de mim. Você também é foda e tal. Aí o que acontece? Beleza, a matéria saiu, deu 6 páginas de matéria com ele, furo de reportagem, eu consegui fazer todo o relato. Aí, um belo dia, eu encontrei com o Paulo Renato e o Nelson Jobim, lá no Palácio. Eu falei assim, ministro, eu gostou da matéria? Porra, Nélio, vou te contar, gostei pra caramba, mas é o seguinte, para você ver, no interior, as professoras, porque no dia que saiu a matéria dele, saiu do John, aquele que morreu do avião, Sim.
Morreu. E ele também estava caminhando lá na Central Park, caminhando de bermuda de shortinho. E aí as professoras do interior votaram para ver que as pernas mais bonitas, e a minha perna ganhou. O John. Eu mandei essa notinha para Joyce Pascovitch. O Joyce tem um furo aqui para você. O Paulo Renato ganhou as pernas mais bonitas, comparando com o John Jones. Caramba, aí deu uma notinha, entendeu? Ou seja, a gente tinha que saber olhar, ver e escutar. Isso que faz o jornalismo, que não é hoje feito dessa forma. Você recebe as pautas já prontas, entendeu? Aí foi assim, mil coisas que eu fiz lá, assim, me divertindo e sempre buscando coisas novas, porque eu queria abastecer a redação de notícias legais, entendeu? Eu fiz o Sarney também, fazendo desenho lá. Então, mas você trazia a notícia com a foto, né? Com a foto. Você trazia a foto e eles transformavam aquilo em notícia, não, né? Eu fiz Hoje o que você está falando é a verdade, né? O cara te dá a notícia para você ir lá fotografar, né? Não, e também você tem que... As assessorias, hoje a maioria já entrega o fato você pronto. Tem que escutar o que está acontecendo em volta de você. Eu acho que o escutar é muito bom. Quando você ia no gabinete do presidente, o repórter não tinha acesso mais, só tinha os fotógrafos. Quando você chega, o primeiro fotógrafo que entrava, era a maior disputa na porta do gabinete do presidente, porque o fotógrafo que entrasse primeiro, o primeiro que entrasse, podia pegar ele de surpresa. E aí você tinha a melhor foto do dia. E o último que está saindo, porque todo mundo saiu, ele fazia alguma coisa que era a foto. Então, o que acontece? O do meio era muito disputa para chegar primeiro, e o último para sair era aquela briga para não sair, entendeu? Porque era a foto que ele ficava distraído, ele fazia um gesto assim na cabeça, assim, e se arrebentava com a foto. Era a foto do dia, entendeu? Então, assim, a minha preocupação era entrar primeiro, e quando eu entrava primeiro, eu tinha que entrar no meio, mas observando algum detalhe no gabinete que pudesse me trazer uma notícia, entendeu? É aquela coisa, você não vai na secura da coisa, você garante a secura que todo mundo está garantindo, garantiu, aí você começa a observar o que está faltando aqui, o que está acontecendo. A foto tem que ser escondida para ser boa? Não, ela tem que ser, não é o escondido, é a surpresa. É a espontaneidade, né? É a surpresa. A fotografia tem que ser a surpresa. Então, assim, já fiz paparazzi, essa dona Ruth, fiz paparazzi lá na Disney, que eu fotografei a Stephanie de Mônaco lá também, ela com as filhas também, quase briguei lá com segurança. Mas foi o furo de reportagem no mundo que eu dei um furo, que foi quando ela teve o marido dela. Um paparazzi fez ele com uma prostituta. E ela saiu fora da coisa e foi passar com a Disney. Ninguém sabia, o mundo não sabia onde essa mulher estava. Eu estava na Disney fotografando, fazendo matéria com a Isabela Garcia. E ela passou assim, na nossa frente, assim, a Stephanie. Eu troquei de lente, fiz a foto, mas os seguranças vieram em cima para tomar o filme, que não era digital para você ver. Sim, não dava para conferir nada. Não dava para conferir. Aí o mundo queria comprar essa foto. A Caras não vendeu essa foto. Foi o furo de reportagem que a gente deu em cima disso. Mas eu quase que levei pancada lá, né? E aí, Nélio, como é que surgiu a Cara Minas? A Caras Minas veio de um projeto, quando eu vim para cá na volta, que eu larguei a Caras, pedi demissão da Caras também, porque era o meu casamento, o meu trabalho, foi onde nasceu o Arthur, né? Quando eu voltei para cá, ele já chegou logo, eu cheguei chumbregando, lá nasceu o Arthur. E aí eu pedi demissão da Caras, a Caras falou assim, pô, aí, só que o pessoal estava acostumado que eu era muito pauteiro na Caras lá em Brasília. Quando botaram uma foto no visto, a foto ficava sentada na redação esperando as pautas. Porra, o Nélio não era, ou seja, senti falta. Aí me convida, Nélio, você quer voltar para Brasília com salário maior ou você quer fazer a Caras Minas, que vai ser lançada agora? Eu faço a Caras Minas. Aí fiquei 6 anos fazendo a Caras Minas. Ou seja, eu pedi, porque é o seguinte, eu pedi demissão, eu tinha feito uma matéria na Disney, fui fazer uma matéria na Disney e fui fazer o carnaval logo na sequência. E teve uma profecia, parece incrível isso. Quando eu fui almoçar, o cara falou para mim assim, eu me lembro até hoje, quando fui pagar a conta do almoço, o cara olhou para mim assim, o cara falou assim, vem cá, você quer montar seu negócio? Eu não conhecia o cara. Quer montar meu negócio? Não, você vai montar seu negócio. Vou te falar uma coisa, você vai fazer uma viagem fortíssima, você vai voltar por cima e vai para onde você tem que ir. E a Valéria estava aqui na Lagoinha orando. Quem é Valéria? A minha ex-mulher. Orando por mim aqui para poder voltar. Entendeu? Aí, sua mulher não queria que você ficasse mais lá? Não queria. Não. Aí que eu fiz? Aí eu fui, apareceu essa viagem. E carnaval você estava onde? No Rio, Salvador? Não, estava em Brasília, eu estava sediado. Carnaval em Brasília? Estava sediado em Brasília. Mas só que acontece o seguinte, quando aconteceu esse fato, eu falei assim, eu estava morando em um hotel, que eu voltei a segunda vez lá para Brasília, para Caras. É uma história muito louca. Mas aí você falou do carnaval que o cara te fez essa profecia e você eu fiz essa profecia. Falei assim, você vai viajar, você vai fazer uma viagem internacional, quando você voltar, você vai fazer outro trabalho, vai com fé que você vai fazer o melhor trabalho da sua vida,
e vão pedir para você ficar, mas você vai onde você tem que ir. Aí eu falei assim, aí eu tenho que sair de lá assim meio tremendo, não conheci o cara, liguei para a Valéria estava de joelho aqui na igreja orando por mim, para eu voltar. Parece mentira, né? Ela chorou do lado, eu estava orando, chorando lá e tal. Aí foi o que aconteceu. Eu fui para a Disney, fiz uma matéria, arrebentei lá na coisa, voltei da Disney, fui no carnaval, arrebentei no carnaval, aí cheguei em Brasília, a volta para Brasília, que eu falei assim, estou pedindo demissão. Depois que vi a Caras Minas, né? Aí cheguei assim, como você vai embora? Você não pode ir embora, você está na melhor fase da sua vida profissional, você vai embora por quê? Eu falei assim, não, eu quero ir embora, eu quero ficar com a minha família. Aí pedi demissão também, se você quiser, pedir demissão, a gente vai mandar você embora. Pedi demissão, aí vim para Belo Horizonte. No primeiro dia, deu um calafrio, porque você está acostumado com as mordomias da casa. Eu fui assim, eu estava assim, meio, o que eu vou fazer, né? Eu vim pela fé, né? Aí, quando chegou, passou um mês, a Caras me chamou, quer voltar para Brasília? Ou você quer montar a Caras Minas? Aí virei editor aqui da Caras Minas, lancei o projeto todo, as pautas eram tudo basicamente minha. E aí fui fazendo, contratei uma repórter para poder trabalhar comigo. E você fotografava ou só pautava? Eu fotografava e pautava. Mas você tinha outro fotógrafo? Não, era tudo, fazia tudo. Pautava, fotografava, só não escrevia, porque tinha repórter que escrevia. Mas eu dava a linha de direção para ela, assim. Tem que ser assim, tem que ser assado. Só que a Caras Minas era mensal, então tinha prazo. E aí, a minha agência, primeiro plano, fazia Veja, fazia Caras, fazia Isto É, fazia Estado de Minas, fazia Jornal Lance, fazia várias coisas. Eu tinha vários clientes do Brasil todo, assim, fazendo matérias, e era aquela coisa fartura, né, cara? A minha agência, eu tinha 7 funcionários na agência. Então, e aí você fez uma agência sua? Primeiro plano, chamava Primeiro Plano. Foi a minha agência de fotografia. Aí fazia tudo assim, fiz o jornal Estado de Minas também, aquela revista de internet de negócios também eu fiz. Fiz o jornalzinho, a revistinha deles também. Porque eu como agência, eu podia atender todo mundo, né? Eu não era exclusivo, mas tinha um salário fixo da casa que me bancava todo mês para manter a minha estrutura, e tinha os freelancers que todo dia tinha pauta, cara. Eu trabalhava demais. Na Encontro surgiu assim, né? Eu fui também na Encontro lá, eu ficava só fazendo trabalho para eles lá, né? Então, assim, era uma fartura de grana, assim. Era super bacana, né? Aí você ficou rico e parou de trabalhar? Não, fiquei rico, eu acabei me dando mal. Dando mal, não, foi fase da vida da gente, né, cara? A gente tem recurso, mas a gente sempre acha que está na carne lá em cima, né? E nessa hora você tem uma decepção, entendeu? E aí você acaba perdendo algumas coisas. Perde muito. Mas você não perde a vontade de continuar crescendo. O grande é perder você não pode perder o desejo de continuar trabalhando. Sabe o que é? De renovar o seu trabalho, de encontrar outro caminho. Sim. Entendeu? Porque essa fartura também bateu com o boom da comunicação dos impressos, né? Todos os lugares tinham revistas regionais, as revistas mensais, a Veja, a própria Veja. Aí lançou a Vejinha. Aí tinha Veja. A empresa tinha uma revista. Sim. O farmacêutico tinha uma revista. Tinha os jornais corporativos, o jornalzinho de bairro, tinha tudo. Então foi o boom desses negócios Mas aí a transformação, acho que o digital foi vindo e veio acabando isso, né? Tinha Vejinha, então tinha Caras Minas, tinha essa depois Teve Encontro, Desencontro. Aí tinha Fatos e Fotos. E tinha várias coisas. A Veja Minas, eu lancei a Veja Minas aqui junto com o pessoal. A gente chamava de Vejinha. Né? Veja Minas, eu lembro que uma vez, só um parênteses. Tinha Vejinha Rio, São Paulo, Minas e Brasília. Eu nunca mexi com papel, mas eu lembro uma vez que tinha a Vejinha, que a Vejinha era o dobro da Veja. Uma vez que eu vi, a Vejinha era o dobro do tamanho da revista Veja. Na casa de alguém que eu fui, que esse cara assinava, então eu lembro que tinha a Veja, era um tanto de folhas assim, e a Vejinha era o dobro das folhas. Sim. Não sei se eu estou certo na minha lembrança, isso aconteceu ou não? Não, e aí foi a regionalização das revistas. Então, a Vejinha, aqui em Minas, foi muito forte. E no Rio também. Foi. Porque a Vejinha é o seguinte, a Vejinha tinha, na Veja Grande, tinha um caderno que era o regional. Aí falou assim, vamos melhorar isso, vamos fazer conteúdo para colocar esse anúncio. Conteúdo, é o tal do conteúdo. Vamos colocar esses anunciantes para poder patrocinar o conteúdo exclusivo de coisas de Minas Gerais, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, Belo Horizonte. Mas Minas Gerais. Aí fizeram a Veja Minas para aumentar a publicidade, para não perder esse regionalzinho que estava para fazer o local que era talvez mais barato. Porque também, você colocar um caderno dentro da Veja, a pessoa vai dizer, botar ali, mas eu não vou atingir. Então, vou fazer conteúdo para essa revista circular.
circular, ela está dentro da revista, mas ela circular sozinha. Mas era uma revista então, mesmo. aí ela foi ganhando corpo, ela foi ganhando corpo e virou uma revista à parte. Aí depois que acabou, aí veio a Caras Minas, mas depois na frente, a Isto É também tentou, a Folha de São Paulo. Mas é que o mercado... Por que acabou a Vejinha? É porque a publicidade aqui é meio complicada, isso eu falo sinceramente. Sempre foi. A publicidade, eu fiz durante 13 anos a Veja Gastronomia. A Veja Gastronomia. Durante todo mês eu fazia essa regional. Era anual, era premiação, essas coisas todas. Depois lançou a Encontro Gastronomia em cima da Veja. Gastou, sim. Na lacuna que a Veja deixou. A Veja deixou, aí nasceu outros filhotes. Em cima de a Veja que fez esse processo. Não, o Encontro veio, Encontro Rural. E aí eu dei uma ideia para o pessoal da Veja Regional, Gastronomia, que eu fazia muita coisa, que o pessoal pegava, quando ganhava, pegava a capa, a página e publicava como se fosse o ganhador. Aí eu dei a sugestão para São Paulo, pessoal, vamos fazer uma premiação, o Oscar da Gastronomia. Aí o pessoal gostou da ideia. Aí começou a virar aquele todo ano, quem ganhava ia lá para o palco e ganhava um troféu. Aí pendurava hoje, até hoje, você vai nos restaurantes. É mesmo, tinha um quadro verde. Era 4 rodas que dava, vamos dizer, 4 rodas tinha das estrelas. Mas a Veja tinha essa leitura que o pessoal fala assim. Mas revista que acabou em 4 rodas, agora eu lembrei. O almanaque, a gente comprava um almanaque. 4 rodas. Que era o guia, tinha um mapa para viajar. É mesmo. Não, o negócio da 4 rodas, que eu trabalhei na Abril, eu sei como é que funcionava, não existia esquema de favorecer ninguém. O repórter chegava para almoçar no lugar, almoçava, pagava a conta, aí depois se apresentava sobre a 4 rodas. Eu queria ver tua cozinha. Aí ele contava o tempo da temperatura da comida, contava o tempo do pedido para a chegada, ele não se apresentava, aí pagava primeiro, porque se falasse que era 4 rodas, o cara não aceitava o dinheiro. Então ele pagava primeiro e depois falava assim, sou da 4 rodas, eu queria conhecer sua cozinha, queria ver. Aí o pessoal tinha que fazer, se não deixasse, não ganhava a classificação. Não pontuava. Não pontuava. Carros, por exemplo, da 4 rodas, a pessoa não pedia da montadora. A 4 rodas comprava na concessionária o carro, andava com ele, esmerilhava o carro todinho, aí depois desmontava peça por peça para ver desgaste. Era incrível. A Abril era de credibilidade total. A Veja, a gente não podia receber presente de ninguém. O brinde, né? Aquele negócio de final de ano, de construtor, Gutierrez, que dava para jornalista, quem pegasse qualquer presente estava demitido. Você não podia pedir desconto, o jornalista tinha desconto na Fiat, 10% de desconto na compra de carro. Aí se você pedisse desconto, para você ver. Compliance daquela época. Era. Credibilidade total. A Caras, por exemplo, eu recebia presente às vezes, eu tinha que devolver tudo. Eu recebi uma vez de uma loja de roupa, mais ou menos 10 camisas, 4 calças, sapatos, eu tinha que devolver, porque eu não podia receber. Entendeu? Essa coisa assim, mas todo mundo. Aí fala assim, todo repórter recebe, querido, mas eu não posso receber. São Paulo estava longe de mim, mas eu tinha que manter a postura. Lógico. Viagem, por exemplo, eu fui fazer uma viagem uma vez, que eu não tinha nota fiscal, eu mandei escrever no papel de pão o que eu pago. Dá para você dar um desconto, a mulher deu um desconto de 10% da conta, uma matéria que eu fui fazer em Tiradentes. Aí eu mandei papel de pão lá para a Veja, né? Para a Veja, não, para Caras. Aí a menina, checadora de valores, foi ligar lá para saber se eu tinha feito alguma maracutaia. Não, ele simplesmente chegou aqui, pediu desconto aí, o valor, ou seja, eu não aumentei o negócio. Ou seja, você ainda tirou? Ainda deu desconto para a coisa, porque, ou seja, eu revelava filme croma aqui, eu podia fazer 10 filmes e gastar só 5. Eu era totalmente certinho, cara. Isso que dava credibilidade, eu dormia tranquilo, entendeu? Com esse formato de fazer as coisas, o que é meu, eu ganhava bem, não vou ficar roubando dinheirinho dos outros. Essas coisas que a gente tem que ter cuidado, entendeu? Entendeu? Eu tentei, só uma história para você, eu sempre gostei de fotografia, mas eu nunca tive a visão do fotógrafo, eu nunca consegui fazer aquela foto que eu queria fazer. Então sempre, ou eu viajava e tudo, eu comprava uma máquina fotográfica. Aí eu dava a máquina para alguém. Aí depois eu digital, eu comprava a máquina. E antes, eu trabalhei no Banco Real muitos anos, comecei muito novo no Banco Real, e fui trabalhar em São Paulo. Agora está me fugindo o nome. Tinha um lugar em São Paulo, 2 lugares, que revelavam o Super 8, filme Super 8. Então eu ia muito para o Guarujá no final de semana, comprei uma máquina de filmar Super 8 e comprava um cartãozinho assim, um tubo de filme, acho que eram 2 minutos o filme, ou 2 minutos e 30, que era o tamanho do filme, você punha na máquina, filmava e depois levava nessas 2 lojas. Só tinham 2 lojas no centro de São Paulo que revelavam.
Aí eu revelava, comprei uma maquininha assim, um negócio pequeno que colava um filme no outro. Você cortava os pedacinhos, que eu não sabia filmar direito também não. Aí cortava os pedacinhos, colava e depois montava e passava o filme. Final de semana, para meus primos, onde é que eu fui e tudo. Mas fotografar, eu nunca consegui fotografar. Eu já casei algumas vezes. Então a minha primeira esposa ela ganhou umas 2 ou 3 máquinas de fotografia. Casou quantas vezes você? Só 3. Só 3 é bom. Agora eu vou para a 4ª. Quantos filhos? Não tem nenhum filho, as mulheres tudo estragada. Peguei só mulher com problema. Tudo veio defeituosa, só com problema. Competiu com o Fábio Júnior, 3 casamentos? Tudo tá apaiado. Então eu nunca consegui fotografar. Amo fotografia. Acho maravilhoso. Quando o cara tira uma foto, acho maravilhoso. Como é que o cara consegue enxergar a foto diferente do que a gente vê o filme? Porque o filme, eu não estou falando que uma coisa é mais fácil do que a outra ou mais difícil. Mas o filme é muita foto para você errar. Então é mais fácil você acertar. Né? Cada segundo tem 30, 60 fotos. E você precisa de uma foto para publicar. Né? Então é muito difícil. O tal da foto é muito difícil. Hoje é lógico que com a vivência, com a experiência, a gente já sabe, já tem uma noção de enquadramento, mas não tem a visão, essa visão sua do fotógrafo, da matéria, da coisa diferente, é o cara que gosta mesmo, né? Que tem e a passagem, gosta de fazer. Eu digo o seguinte... É um olhar diferente. É muito diferente. É a passagem da gente, a influência que a gente tem, por exemplo, eu ter feito vários cursos, mas eu digo o seguinte, o curso Senac, mas quando eu entrei no laboratório e revelei o filme dos fotógrafos e ampliei, por exemplo, eu revelava o filme e o editor marcava aquela foto, aí eu ficava comparando. Pô, tantas fotos aqui, por que ele marcou aqui? Essa, Pô, aí eu comecei a entender na prática o que estava acontecendo. Daquilo? Aí, na hora do ampliador, eu tinha que fazer várias vezes. O editor assim, Nélio, corte não é esse não, cara. Não está vendo a foto aqui, tem que limpar aqui, puxa mais um ampliador. Desce mais um ampliador, a informação está aqui, pô. Ou seja, então, essa me chamou a atenção, dá queimadinha aqui nessa luz, porque não tinha aquela coisa de você, né? O tratamento, né? Né? Dá uma queimadinha aqui, esconde isso aqui, porque está muito mais claro e tal, sei lá. E aí você dá aquela leitura. Aí, quando chega lá na capa do jornal, a foto, ela entrava, o texto no Jornal do Brasil, essas coisas, a foto arregaçava, o texto vinha depois. A imagem falava por si assim, só. Opa, tu vê que as fotos dos jornais antigamente eram grandaças. Grandona. Puf, aí o negocinho comprava a foto, depois lia a manchete. Entendeu? Isso que era. Então, e a rede social hoje voltou, tá assim. Voltou. Porque as pessoas não leem mais, não. Ela vê a imagem. Vê a imagem. É a imagem. A foto, hoje, eu ainda acho que ela ainda é mais importante do que era nesse começo do jornal, da coisa. Por quê? Todo mundo. A gente aluga o estúdio aqui para fotografia. Né? Nosso negócio sempre foi filmagem. O negócio de filmagem desceu a escada e o negócio da fotografia, por incrível que pareça, subiu a escada. Todo mundo quer fotografar, todo mundo quer mandar alguma coisa no Instagram, não sei aonde, tudo. Né? Então o volume de foto hoje é muito grande. Mas acontece o seguinte, eu vou dizer uma coisa para você muito séria. Hoje eu estou preocupado com isso, porque as fotos ficaram descartáveis. Você publica e a vida some. Dela é muito pequenininha. Ela some, você colocou no Instagram, amanhã está lá embaixo. Amanhã não, hoje mesmo. Hoje não acontece mais. E você acaba jogando tudo fora porque você faz a foto para aquele momento, mas você perde a tua história. Porque aquele momento faz parte da tua história. Você publica, mas não guarda, em alguns casos. Aquele momento seu, você fica velhinho, pô, aquela foto minha bonitinha, cadê aquela foto? Está descartável, você não vai achar mais aquela foto. Sumiu do mapa, sumiu do computador. Não tem uma referência. Não tem uma referência. Então, eu falo que as imagens do Instagram, das redes sociais, são descartáveis. Não tem mais aquele arquivo, armazenamento, aquele cuidado, aquela história toda. Depende, né? Se a pessoa publica ali no feed e tal, ele vai ter aquilo ali pro resto da vida. Mas você só vê. Se a pessoa se ela publica no Stories ali, que é de um dia para o outro, aí ela fica nos itens arquivados, mas eu não sei qual o período que fica também. Fica, mas acontece o seguinte, você publica, mas o que eu falo é o seguinte, hoje o poder da fotografia, da imagem, hoje é interessante. O celular não faz fotografia, faz imagem, é diferente. Fotografia é imprimir. É tipo você nascer um filho seu, você imprimir a foto, aí é fotografia. Quando você não tem a fotografia, você tem a imagem que você capturou. É outra leitura, tá entendendo? E o celular, ele não é
Você que está fazendo a foto. Você aponta, ele faz a luz para você, pô. Eu estou mentindo. Não, hoje é tudo automático. Você só aponta e dispara, aponta e dispara. Aponta. A fotografia não, você tem que cuidar, ver o diafragma, a velocidade, você está correndo. Você tem aquele muda a lente, troca a lente, muda a lente, troca a lente. Aí essa leitura está voltando. Por quê? Porque o fotógrafo de retratos hoje, que antigamente, quando no processo, você está cuidando da imagem da pessoa. Fica assim, fica assado, fica assim, fica assado, para poder dirigir aquela pessoa. Hoje as pessoas estão fazendo a foto por elas mesmas. E aí não se cuida, pega uma grande angular que está distorcendo, não sei o quê, porque está autofotografando e pega assim, faz a foto minha, pega um rapaz que está servindo um garçom para fazer a foto dele, aí aponta e dispara. Entendeu? Aquele cuidado do retratista de antigamente, que eram as grandes fotografias, aquele cuidado com a luz, fica ali, fica aqui, fica ali, fica aqui. E as pessoas estão querendo curtir isso, que eu estou vendo no meu trabalho hoje, que as pessoas estão curtindo a direção fotográfica, aquele cuidado que você tem. Onde você emagrece ou engorda, depende do que você quer, cresce e diminui, porque você tem essa visão. Né? E conta pra gente um pouco desse projeto seu aí, né, que é bem bacana, que ninguém conhece. Esse projeto é o chamado Olhar Descolado, esse projeto, onde eu entro com a minha maneira de ver as pessoas, de uma maneira assim, eu não tento descaracterizar. Por quê? Porque antigamente eu fazia as fotos para o jornal e a revista trazendo aquela notícia. Nesse caso de hoje, eu escuto a pessoa, mando questionário, a mulher principalmente, e daquelas características que ela põe para mim, eu começo a entender qual o figurino que eu vou trazer para propor para ela, qual o cabelo que eu vou jogar em cima daquilo, qual a maquiagem que eu vou trazer para aquele desenho, qual o corporal dela que eu posso desenvolver isso para poder trazer aquela beleza dela. Porque eu não faço uma maquiagem de mudança, eu faço uma maquiagem de embelezamento. De beleza, entendeu? Diferente. Mas eu não entendi o projeto, não. Explica de novo. O que é a ideia do projeto? O projeto Olhar Descolado é onde eu estou trazendo uma leitura do retrato. Você está fazendo uma foto... Eu estou fazendo um ensaio fotográfico daquela pessoa. É o personal style. É um desenho assim. Tem gente que vem aqui no estúdio para tirar contrata o fotógrafo vem aqui, ele troca 3, 4 vezes de roupa, mas ele faz uma foto dele, para pôr no LinkedIn, para pôr no currículo. Isso tem muito aqui que vem. Interessante. Tem 2 fotógrafos que vêm muito aqui fazer isso. Ou o cara já é um executivo importante, sabe? Ele quer essa coisa, uma foto personalizada, mostrando ele, que ele quase vendendo o cara. O que eu observei é o seguinte, Jonas, 2 coisas. Eu tenho uma frase minha. Nem tudo que você veste para sair fica bom na foto. Mas tudo que você veste para fazer uma foto fica bom para você sair. Porque o teu corpo recebe aquilo. Porque se você fizer uma foto com aquele figurino, a foto revela, o espelho reflete. Sacou? Você pegar uma roupa e botar e ficar no espelho, vai refletir, você vai achar que está bonito. Mas quando você caminhar, você vai sentir como... Agora, fotografia não. Você pega a fotografia e vê, você não está no espelho. Você tá, opa, não está legal. Me deu barriga, me deu o quê? Está meio complicado, meu cabelo não sei o que lá, está funcionando. Entendeu? Aí você vai tentar no Photoshop arrumar aquela foto. Ou senão, não usar aquela roupa. Tá certo? Então, várias mulheres que foram para mim, com a roupa que ela costuma sair, falaram assim, querida, não vai funcionar em foto. Vamos mudar isso aqui, não está funcionando. Aí eu faço uma releitura do guarda-roupa dela. Por isso que a gente fala que a pessoa é fotogênica? Ou ela não é fotogênica? Não tem uma coisa assim? Mas é que você fica bonito na foto, né? Pessoalmente é uma desgraça. Por que isso? Porque o que eu digo é o seguinte, existe a fotografia, o verdadeiro retrato revela 2 tipos de pessoas. Da minha frase minha também. A primeira que faz pose, a segunda que entrega a alma. Entendeu? Entendi. Então é o seguinte, quando você entrega a alma, você sai de dentro de você, é mais fácil de você ficar mais leve, mais bonito, você traz aquela beleza sua. Quando você faz pose, você se ajusta e de repente pode te trair, porque você não é verdadeiro. Copia uma pose de outro, né? Viu uma pessoa bonita daquele jeito, vai fazer, né? Aí quando você traz, por exemplo, a musicalidade, você traz o cenário, você traz a composição, você traz o figurino, você traz a maquiagem, você traz essa leitura, essa construção e dando as características daquela pessoa, sem tirar aquelas características, tem gente que diz, não, Nélio, o que você quer ser? Eu quero ser eu mesma. Não, Nélio, eu queria ser uma atriz de cinema. Opa, então vamos fugir um pouquinho para outro caminho. Vamos produzir a roupa. Vamos fazer um figurino diferente, vamos trazer um gestual diferente. Você quer ser o quê? Eu quero ser uma dançarina do Teatro Municipal. Mas qual tipo? A música clássica, a música contemporânea, a música não sei o que lá. Aí eu vou tentar trazer uma musicalidade para ela. Tudo a minha visão fotográfica. Eu falo o seguinte, eu dirigi várias pessoas. Eu dirigi a Ivete Sangalo.
Fiz matéria com ela. Dirigi Regina Duarte, Bete Farias, Danilo Galisteu, Ana Maria Braga, Miguel Falabella, várias pessoas. Mas eu fiz um curso de teatro lá em São Paulo uma vez, quando estava ensinando Caras em São Paulo. Eu cheguei a ser editor da Caras em São Paulo. Não contei essa história, foi um ano que eu fiquei lá. E aí eu entendi o que é ser um ator para interpretar aquele personagem. Quando você entrega um personagem para um ator, ele pega aquilo e transforma. Quando eu fotografei Ivete Sangalo, ela é mulher de palco, é uma artista de palco. Fotograficamente, é mais complicado. Quando eu peguei a Luísa Brunet, ela é uma modelo fotográfica. Ela deu facilidade, o corpo dela já movimentava na foto. Então, eu nem mexi com ela. A Ivete Sangalo eu tive que mexer com ela, porque ela fazia como se fosse... Ivete, sai do palco. Sai do palco. A Luísa Brunet eu nem falei nada, porque agora, se você botasse a Luísa Brunet no palco, ela ia ficar toda desajustada. A Regina Duarte é uma atriz. Ela precisava de um personagem para entrar na mente dela, para poder incorporar aquele personagem e dar o gestual que eu precisava. Então, eu criei uma fantasia na cabeça dela. Vamos fazer a sequência daquela atriz. Vamos fazer aquela... Pá, aí começou a desenvolver. O Miguel Falabella também foi a mesma coisa. É um diretor, ator, escritor. Para mim, foi mais difícil. Foi difícil, não. Ele, por ser esse personagem... Quando eu cheguei para falar com ele, foi uma história rapidinha, ele falou assim, me conheceu, falou assim, Miguel, eu me chamo Nélio Rodrigues, lá em Trancoso, eu me chamo Nélio Rodrigues, sou fotógrafo da Caras, tá, o que você quer fazer, que matéria você vai fazer comigo? Eu falei assim, Miguel, eu cheguei um dia antes, aí botei dificuldade, porque eu sabia como é que ele pensava, e eu tenho uma foto, essa foto é a foto mais linda que eu vi na minha vida. Que foto é essa? Cara, olha só, deu trabalho. Eu arrumei um cavalo negro, eu quero você no pelo desse cavalo, sem camisa, que estava malhando, né? Sem camisa, levantando água no pôr do sol. Aí ele entrou na história, entendeu? Aí ele ficou doido para aquela foto. Ficou doido esperando aquela foto. Aí eu falei assim, não, no final da tarde, quando caía a luz. Aí ficou na minha mão. Aí eu fui criando os desenhos que precisava para poder trazer aquela foto. Porque ele queria aquela foto, porque ele entendeu. Ele imaginou, ele sonhou, ele foi lá na frente da foto. Essa muito foto inteligente demais. Tem tudo a ver. Então arrebentou. Então, se você chegar assim, como é que você quer essa foto? Você fala assim, ô Miguel, o que você acha? Eu estava ferrado. Se passasse para ele o problema, ele ia falar assim, esse cara não sabe fazer porra nenhuma. Aí veio aqui, não sabe nada. E artista... Você já entregou para ele eu já entreguei, pronto. Se você chegar assim, o que eu acho? Eu falo assim, querido, aí perde a confiança em você, aí já era. Ele vai querer te dirigir. A Regina Duarte, por exemplo, eu era apaixonado por ela na época de Irmãos Coragem. Você lembra de Irmãos Coragem? Não era nascido, não. Cara, eu era apaixonado pela Regina Duarte. A Senhorzinho Malta, viu a Porcina? Que é isso? Eu era apaixonado pela mulher lá no Rio de Janeiro, apaixonado. Quando eu fui fazer matéria com ela lá em Gramado, que eu conheci ela pessoalmente, eu tremi das bases, mas eu não podia falar assim para ela assim, Regina, eu sou seu fã. Não, fiquei na minha. Aí eu ralei com ela, e dirigi ela daqui, de lá. No final da matéria, eu falei assim, Regina, eu sou apaixonado pela minha profissão. Eu disse, por que você é apaixonado? Cara, eu sempre fui seu fã. Por que você não falou isso antes? Não, porque eu perdi a autoridade sobre você. Entendeu? O fã é menos, né? Então, assim, ainda voltou no Miguel, aí quando a gente acabou de fazer a matéria com o Miguel, a gente foi aí eu entendi a cabeça de um escritor, de um artista, de um ator. Ele chegou, a gente foi numa tendinha, numa nativa lá em Trancoso, a gente foi comer um doce, essa mulher. Aí, como ele comeu o doce, ele começou a perguntar a vida daquela mulher, perguntar, olhar para o chão, olhando para a parede, olhando para tudo, olhando para o jeito dela, a voz dela no ouvido dele, e perguntando as coisas para ela. Quando a gente saiu de lá, para voltar para casa, que ele estava hospedado na casa da Elba Ramalho, eu falei assim, Miguel, por que você perguntou tanto? Eu estou criando um personagem. Um dia eu vou usar esse personagem em algum lugar, a voz dela, o jeito dela e alguma coisa que eu vou escrever. Ele guardou na caixinha dele. O laboratório dele era o dia a dia ali. E hoje você vê na internet, cara, as pessoas estão perdendo essa coisa de olhar para as pessoas e observar o jeitinho dela, de escrever, passar a mão no cabelo. Isso ali é o teu personagem, que você pode. O ator, o escritor vai criar essa narrativa e vai botar aquele personagem dentro daquele caso, puxando um ator que poderia representar aquele personagem, entendeu? Aí eu comecei a entender, isso que eu falo assim, a minha profissão foi muito legal, que me levou no mundo do jogador de futebol, do político, do ator, do diretor, do escritor. Tem várias histórias, porque me levou para esse mundo que hoje eu não vejo mais isso no jornalismo, por exemplo, não vejo isso em lugar nenhum. O próprio ator, para fazer laboratório... O jornalismo não tem nem jornal mais. Acabou, mas mesmo assim... Mas tem o jornalismo existe, né? A notícia está aí, alguém tem que falar, alguém quer ler. Mas hoje o cara vê um pedacinho da foto lá, não quer nem olhar se a foto está torta ou se está certa e vai embora. Mas hoje o que acontece muito no jornalismo, que até foi um dos assuntos que a gente debateu aqui, né? É porque hoje o cara ele vê a imagem e lê a manchete.
Aí o que os jornalistas e os veículos de comunicação têm feito? O cara cria uma manchete sensacionalista, às vezes não é nem o que o texto está falando, e joga a imagem lá, às vezes a pessoa só vê a manchete, a imagem e já sai contando a história. Contando e compartilhando e tal. Aí na hora que alguém pega a história para ler, vamos ler essa matéria. Mas peraí, esse título aqui não tem nada a ver com o que está falando. Eu me conto, falando de futebol, na época que o Ronaldinho estava aqui, na época do Guga, né? Aí, Cuca. O Cuca voltou. O Cuca voltou. Aí eu cheguei lá... O Cuca é o que perdeu esse jogo domingo? É só para mim saber. Não, o futebol já passou a hora do futebol. Não, é só para lembrar. O Cuca é o técnico atual do Atlético. Do Atlético. Que perdeu o jogo domingo. Aí, não, mas aí aconteceu uma coisa interessante. E vai ficar me alfinetando esse negócio do jogo até o final. Na Placar, a gente não participava de coletiva como é feito hoje no Galo. Nos clubes, coletiva com os patrocinadores atrás. Aí eu fiquei incomodado com aquilo que o repórter novinho queria fazer uma pergunta para aparecer. E o mais velho, se fizesse essa pergunta, todo mundo copiava, o mais antigo. Então, você não tinha liberdade de chegar e... geralmente o mais velho era o primeiro, né? Era o primeiro. Aí o repórter copiava... Como é que chamava aquele cara da Itatiaia? Cabeça branca? O Roberto Abras. Nossa Senhora, ele entrava na frente da gente para fazer tudo. Ele também não era fácil, não. Viu? E é complicado. Aí o que eu fiz? Quando cheguei assim pro Cuca, ele estava saindo da coletiva, eu falei assim, eu estava na FTV Magazine. Aí eu falei assim, a minha revista digital, eu falei assim, Cuca, adorei sua entrevista. Eu queria fazer um bate-papo contigo, assim, eu e você, pode? Ele falou assim, olhou para mim assim, porque eu tinha que ter o poder de convencimento, entendeu? Eu não tinha nenhum veículo para falar assim, eu sou da Veja, sou da cara, eu estava virtual, estava digital. Sim. Tá bom. Aí ele chegou na entrevista, eu gravei a entrevista, ele me contou uma coisa interessante, que ninguém sabia disso, nenhum repórter sabia disso, que ele pegou, os jogadores, cada um tem uma religião. Ele pegou um padre e um pastor. E esse padre abençoou as camisas e fez uma missa na época da Libertadores. Da Libertadores. E aí, chamou o da Getsemane, o pastor... Valadão. Não. Getsemane é o... Ah, tá. O carequinho. Sei. Peraí que o nome dele fugiu, mas vou lembrar até o final. Tem que lembrar Jorge Linhares. Jorge Linhares. Jorge Linhares, eu vou fazer uma pregação para os evangélicos. E aí ele me contou que ele pegou a taça escondida que estava aqui, voltou para o Atlético para poder abençoar a taça para ser deles. Olha só a fé do cara, hein? E depois devolveu a taça. Ninguém sabia disso. E mandou abençoar, consagrar as camisas do jogo. E me contou do pastor e tal. Eu fui entrevistar o padre e fui entrevistar o pastor. E o pastor, no dia que o cara estava cara a cara com o gol, que tropeçou e caiu, escorregou. Tinha 10 pastores no Independência orando pelo Atlético. Ninguém sabia disso. Só eu que sabia disso. Entendeu? Então ele me contou tudo isso, eu fiz uma matéria, falei assim, se Deus é brasileiro, eu falei assim, se Deus, eu fiz uma chamada na matéria, escrevi, contando que a fé do Cuca, de joelho, aquela coisa toda, tinha um significado, onde ninguém acredita, onde o homem ia encontrar força espiritual para ganhar um título, ganhar a Libertadores. Ele preparou espiritualmente para poder ganhar aquele título. Eu falei assim, eu falei uma pergunta, vem cá, Cuca, existe duas coisas, dois times querendo ganhar a mesma coisa. Como é que você explica que o Atlético ganhou? Ele falou assim, uma coisa inteligente, ele falou assim, por que Deus deu a taça para o Atlético? Ele falou assim, Deus deu para o mais necessitado, que era a gente. A gente precisava dessa taça. Olha, né? É melhor a pegada, né? Então, eu conversando com ele, puxando dele coisas que ele falou assim, ele ficou que nem a gente aqui batendo papo, conversando, ele me contou, foi contando, porque eu provoquei um sentimento, eu não conhecia ele direito, mas eu mostrei para ele uma narrativa que os outros não faziam, coletiva, e o cara ficou enchendo o coletivo. Você pôs aquele cara na lateral direito? Que agora, perdeu o gol? Você não mandou ele embora? Tem certas coisas que não tem assim, tanta explicação, que nem ele preparou todo esse cenário para ganhar, né? Ele viu que ele tinha chance de ganhar e preparou. Agora, o que eu não entendo, aí eu não sei se entra a questão financeira, né? O que pode ter causado isso aí. Que aí vai para o final do Mundial e conta para os jogadores, antes da disputa, que ele já tinha um contrato assinado com o clube da China. Aí perdeu o grupo. Destruiu, perdeu. Quer dizer, ele preparou para uma conquista e lá ele jogou uma ducha de água fria num outro título que ele poderia ganhar.
Né? Porque aquele fato dele ter contado que ele ia sair para um time chinês antes da disputa, acabou, né? E isso prova que a gente tem que ter o quê? Essa coisa maleável de fazer, desde que eu já entrei no presídio fazendo matéria, de pessoas falar na Veja, por exemplo, a Veja não te dava uma pauta, te dava assim, uma missão. Entendeu? Não dava uma pauta. Falou assim, Nélio, eu quero que você fotografe. Um cara que tinha matado 10 travestis falou assim, Nélio, vai no presídio, a gente quer foto desse cara dentro da cela. É uma coisa rapidinha. Eu falei assim, dentro da cela, como eu vou fazer isso? Aí cheguei lá no presídio de segurança máxima, ali em Contagem, estava aí o repórter de noite. Aí o repórter entrevistou o bandido, o cara, e você agora é contigo. Veio me ajudar? Não. Eu até ajudei a perguntar. Te jogou. Não, eu perguntei assim, ajudei a perguntar, por que você fez isso? Aí o cara falando. Aí eu falei assim pro diretor lá, diretor, eu preciso fazer a foto do condenado aí. Do detento, na cela dele. Dentro da detenção. É possível? Eu tinha fotografado lá na mesa de na coletivo. Mesa, né? Ele falou assim, olha, se você convencer ele, eu deixo você entrar, mas de manhã cedinho, antes de tomar banho de sol, 6 da manhã. Eu deixo você fazer na cela. Aí eu cheguei pro detento e falei assim, querido, olha, tua entrevista ficou bacana e tal, mas a imagem não condiz com a tua entrevista. Você é inocente mesmo? Eu falei assim, sou. Eu quero fazer você na cela, você topa? O diretor falou que deixa você topar. Aí eu convenci ele, falou assim, tá, topo. Aí cheguei lá, cara, de manhã cedinho, eu falei pro diretor, não, vai lá e faz. Aí eu me virei sozinho, porque o repórter vazou, né? Ah, se vira aí, ó, que se dane. Aí eu fui lá, de manhã cedinho, 6 da manhã, entrei no presídio, uma energia ruim pra caramba. Chegando na cela, ele estava tomando banho, estava se arrumando para me receber, cara. Aí ele sentou na coisa e falou uma frase interessante. Ele sentou na cama dele e falou assim, olhou para mim, estava até a foto assim, eu botei 2 fotos interessantes, eu vou te contar essa outra. Ele olhou para mim e falou assim, como é que eu estou? Aí eu fotografei ele, arrumei ele e tal, botei uma luz lá, e tinha uns caras de segurança atrás de mim, comigo, assim, para mim. Porque era uma presa fácil para os outros bandidos, todo mundo pedindo coisa e tal. E uma vez eu fiz uma foto do Fernando Henrique Cardoso, lá no Itamaraty, quando ele era ministro, ele sentou na cadeira e falou assim, Nélio, como é que eu estou? Do presidente ao bandido, todo mundo é vaidoso. Entendeu? Ou seja, eu comecei a falar, opa, vem cá. E as 2 fotos são parecidíssimas, assim, os 2 sentados. Os 2 preparados para ser fotografados. Aí eu falei assim, então você tem a máquina fotográfica, ela deixa a pessoa assim, você consegue hipnotizar a pessoa, ou ela pode ficar incomodada com aquilo, entendeu? Então você tem que trazer a alma da pessoa, o que eu falo da alma, né? A alma tem que confiar em você, tem que ter uma sintonia, porque senão você não consegue pegar a foto. Nélio, você falou um fato aí interessante, e eu acho que essa questão de foto, do aparelho, hoje o celular fotográfico, às vezes até melhor que uma máquina grande como essa que está filmando a gente aqui agora. Mas o poder, não falo o poder, o glamour que a câmera fotográfica tem, a pessoa se transforma. Pega um celular e fala assim, posso tirar uma foto sua? A pessoa, tá. Agora pega uma máquina profissional e fala assim, posso fazer uma foto sua? A pessoa transforma. Ela muda até o jeito de falar com você. A partir do equipamento que você tem na mão. O celular hoje fotografa tão bem quanto. Que nem você falou, o celular faz a luz e tal. Mas o Nego falou uma verdade, ou seja, precisa de um tato, precisa de uma direção. Eu não estou falando aqui da questão da foto, eu estou falando a reação da pessoa com relação ao equipamento. Quando você chega com uma câmera enorme em cima do ombro, você abre porta. Né? Eu tenho uma história interessante. Né? Eu estava em Nova York no dia do 13 de setembro, do 11 de setembro. Eu estava no táxi indo para um campo de golfe. Eu atendo a Rede Globo, a gente estava fazendo Faustão no campo de golfe. Agora me fugiu quem que era. A gente estava indo para o campo de golfe. Então, é como se eu estivesse indo para São Paulo e o fato aconteceu no Rio. Aquele monte de sirene. E em Nova York é comum, eles chamam o corpo de bombeiro até para tirar um gato de uma árvore. É uma coisa comum. Mas tinha muito. Aí nós escutamos no rádio, era eu mais uma pessoa, nós escutamos no rádio que tinha um avião caído na torre. E eu mandei o cara do táxi voltar. Meu inglês é horrível, mas mandei o cara do táxi. Não, mas nós temos que ir. Eu falei, não, vamos embora, vamos voltar. Eu pus a câmera no ombro e fui entrando para dentro do negócio. Era uma fumaça branca, era uma poeira, fuligem, né? É uma fuligem de cimento, né? Porque a construção deles não é igual à nossa. Então, era muito esse pó de cimento, que hoje chama drywall aqui.
eu fui com a câmera. Ninguém me parou. Ninguém me parou. Quando chegou no meio, a câmera grande, essas câmeras aí que tá atrás de você aí, quando chegou lá na ponta, aí a polícia americana não deixou, o cara meteu a mão na câmera assim, né? E mandou eu parar e não deixou eu continuar. Mas essa coisa do equipamento, Sim, ele ainda impõe pelo tamanho. Mas, quando alguém dirige ou faz essa prévia e essa preparação, o equipamento não importa mais. sim, mas aí na questão do resultado, mas do personagem... Mineirão, quantas vezes, pô, a gente chega com a câmera no ombro, a torcida brigando, minha época de Mineirão, é porque a torcida brigava, o cara arrancava o vaso e jogava no outro. Sim. Você vinha com a câmera, eles abriam espaço para você passar. Eu tive uma narrativa boa. Não sei se você se lembra da época quando o Papa esteve aqui, a Fafá cantou para ele, sabe? Lembrado? Isso. Ali foi o maior furo de reportagem que eu dei. Porque eu sabia. O maior fugo foi da meia. Pô. Não, esse aí foi bacané, mas eu derrubei todo mundo em cima de uma situação só. Porque a Fafá, eu tinha feito matéria com ela lá no Pará. E aí, ela ficou amiga minha, muito amiga. Porque relacionamento eu fiz matéria com ela, adorou a matéria, ficou doida assim, ficou bacanérrimo, assim. A gente tem um compromisso. E aí, rapaz, ela estava, desse dia, eu consegui entrar num lugar reservado, que o segurança falou, eu cheguei assim, eu tenho que chegar com estratégia. Aí eu fui entrando assim, o segurança falou, não, me chamaram aqui agora, eu tenho que ir lá correndo, peraí, a Fafá me chamou lá e tal. Não foi chamado porcaria nenhuma, né? Já tem o equipamento lá dentro e tal. Aí ele deixou, porque ele levou aquele susto, né? Falou assim, não, estão me chamando aqui agora, peraí. Aí entrei, cheguei lá no camarim dela, aí bati na porta, aí veio a assessora de imprensa, o que você quer? Eu falei, não, eu queria falar com a Fafá, fala que é o Nélio. Aí ela escutou lá o Nélio, manda ele entrar. Aí eu entrei. Eu falei, Fafá, e aí, você vai cantar pro Papa? Que legal. Eu estava lá no meu primeiro plano. Você vai cantar pro Papa? Não sabe essa história? Sabe? Não. Vou cantar pro Papa? Eu falei assim, vou cantar aí, maior emoção para você, né, Fafá? Nélio, olha, vou dizer uma coisa para você. Maior emoção, mas me proibiram, eu quero beijar o Papa quando terminar de cantar. Mas eu vou quebrar o protocolo, vou para cima dele. Ou seja, eu não tinha o recurso, mas tinha informação. Você já esperou o fato acontecer. Aí, na hora que eu sabia que ela ia fazer isso, aí fui no Tony Ramos, fotografei o Tony Ramos também ali e tal, ela falou assim, era o meu furo de reportagem. Aí eu fiquei na minha. Aí, lá no Maracanã, que foi a cerimônia, tinha... O palco está aqui, o Papa está lá em cima, tinha 2 corredores, tinha 2 pontos longe, onde o fotógrafo podia fazer, e tinha no rodízio, ia 10 em 10 fotógrafos para frente do palco fotografar o Papa. Ia 10, ficava um minutinho, ia embora, saía primeiro para depois chegar os outros 10, era uma distância longa. Aí eu falei assim, cara, a foto vai estar ali no final. Você vai... Calculou o tempo. Calculei o tempo. Aí falei com o segurança, estava lá barrando, só, quando a Fafá, eu queria fazer só uma, que a Fafá vai dar uma despedida assim, eu queria fazer uma foto dela. Tchau. Aí fiquei amigo do segurança, né? Não, fica aqui que depois, quando eu já tenho uma informação. Aí quando esses 10 fotógrafos que não tinham informação foram embora, e foram devagarzinho, né? Sabendo, não tem nada, os outros demoraram a chegar. Ou seja, estava no caminho. Aí eu fui, posso ir agora? Pode. Aí fui para lá, fiquei na cara do gol. Aí a Fafá, você foi emocionou, se ajoelhou, o Papa levantou e abençoou ela. A foto foi, puf. Só eu e 2 fotógrafos, lá do outro fotógrafo, lá com lente 1000, que conseguiu fazer, de longe. Mas eu tinha na cara do gol. Eu não tinha recurso, mas tinha informação. Sim. Aí fiz na cara do gol. E os 10 fotógrafos que viram na cena acontecer, eles tentaram voltar. Correndo, mas não deu tempo. E os outros 10 ficaram putos, aí brigaram entre eles. Quando chegaram, a Fafá tinha ido embora. Aí o fotógrafo me falou assim, volta, Fafá, pelo amor de Deus, volta. Aí eu saí assim, tchau, não saí batido. Com a foto, vendi para todo mundo. Ou seja, porque eu tinha informação. Entendeu? E aí foi um furo de reportagem assim, com a informação. Isso. Eu não fiquei lá de bobeira esperando a coisa acontecer. Eu fiquei esperando porque ia acontecer. Você já sabia. Você recebeu a informação. E ela quebrou o protocolo que ninguém autorizou, ninguém deixou. Ela não ia fazer isso. Ela foi proibida. Ela não foi proibida de fazer isso. Falou assim, não quero nem saber, né? Vou quebrar o protocolo, eu vou para cima dele. Opa, você vai mesmo? Vou para cima. Opa. Então eu vou para cima da foto. Eu também, e eu vou garantir a foto. A foto é essa, aí arrebentei, cara. Foi isso que aconteceu. Ô, Nélio, você falou questão de assessor, né? Já fotografou de A a Z aí. É mais fácil lidar com o artista ou com o assessor do artista? Cara, é mais fácil lidar com o artista. Porque o assessor é aquele para-raio. Eu tive um assessor de imprensa que barrou a minha foto uma vez lá em Brasília,
do Alexis Stepanenko, ministro do Planejamento, que falou que não ia fazer matéria para a Veja, porque era da Veja, porque a Veja ia sacanear ele. Então, falou assim, olha, para a Veja ele não vai usar, nunca vai fotografar para você. O assessor falou isso para mim. Aí, quando o ministro chegou de manhã cedinho, ele saiu do carro, eu fotografei ele, tchuf, tchuf. Aí eu falei assim, bom dia, ministro, tudo bem com o senhor? Ele, tudo bem. Ministro, acabei de fazer uma foto do senhor, hein? Vai sair na Veja. Mas a foto não ficou legal. Eu posso fazer a foto do senhor lá no gabinete? O senhor arrumado, bacana e tal. Ele olhou assim, pô, mas na Veja vai me sacanear, né? Eu não sei, ministro, mas assim, vamos fazer uma foto melhor? Aí ele falou assim, tá bom, vamos fazer. Aí eu subi no elevador privativo com ele. Aí chegou lá, o assessor ficou puto. O que você está fazendo aqui? Eu disse, não, estou com o ministro aqui, ele me convidou para vir aqui para cima. Aí cheguei lá e falei assim, como é que você quer a foto, Nélio? Aí eu falei assim, eu quero o senhor assim, assado. Aí eu falei assim, pô, precisa de um rebatedor, eu estou com um rebatedor aqui. Precisa de alguém que segurasse para mim. Aí ele mandou o assessor que falou, não, vem cá, segura para ele aqui. Aí mandou... O assessor ficou assim, puta vida, revoltado comigo, cara. Eu quebrei o protocolo, quebrei tudo. Ou seja, eu conquistei o cara, o dono do negócio. A imagem é dele. E para pôr a foto onde que ele não queria. Não, aí saiu a foto na Veja, foto desse tamanhozaço, arregaçando, foto dele retratão, assim, bacana, detonando o ministro, né, cara? Aí, na segunda-feira, quando eu fui na reunião da equipe econômica, com o Fernando Henrique Cardoso, que era ministro da Fazenda, o Alexis Stepanenko do Planejamento, Banco Central, Caixa Econômica e Banco do Brasil, reunido, e alguns negócio da equipe econômica. Aí eu fui no ministério para os outros fotógrafos, a porta abriu, aí todos os fotógrafos entram correndo para fazer a foto, né? Aí quando eu estava entrando assim, fui o último a entrar, que eu estava na Veja, segunda-feira, ele olhou para mim assim, vem cá, vem cá. Aí eu sentei. Esse povo vai tomar expor. Aí vou assim, Nélio, você viu a matéria que fizeram comigo? Está o Fernando Henrique Cardoso sentado junto assim, né? Você viu a matéria que fizeram comigo? Eu não tive nada de briga não, ministro, mas me detonaram, né? Mas é o seguinte, a minha filha adorou a foto, arruma uma cópia para mim. Quer dizer, a matéria foi péssima, mas eu fiquei bem na foto. Bem na foto. Então, assim, eu saí bem, né? Porque pô, escreveram o dano dos caras, mas a foto saiu boa. Então, eu consegui convencer o cara, porque assim, era o que eu falei para você, entrar no presídio, fazer uma foto, vai lá e faz. É missão, não é assim, tenta fazer, não. Tem que trazer, cara. Era barra pesada. Então, isso aí me ajudou muito a fazer assim, tem que trazer. E eu fazia de tudo quanto é jeito. Sendo honesto com a pessoa, sendo objetivo, vai acontecer. A foto vai sair desse jeito ou do outro jeito. Você vai querer o quê? Bonita ou feia? Bonito ficou melhor, né? Ficou bonito, ficou melhor. Com a boa luz, botei luz. Eu até cheguei a fazer uma foto para sacanear, eu botei o assessor lá segurando. Como é que você quer? Bota para cima, bota para o lado. Não ficou legal, não, bota para cá. Aí tirei a casquinha do cara, né, cara? Vou aproveitar a chance, né? Legal. É isso. Hoje, Nélio. É isso. É a história da foto. É a história da fotografia. É a história da foto. É assim que você faz a fotografia. A fotografia é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. São vários temas com um único objetivo, levar uma imagem. Né? Esse que é o grande lance. E eu não posso perder isso nunca, porque cada vez mais, se você não se renovar... Porque eu falo o seguinte, não é o equipamento que faz a imagem, não, é o pensamento e a criatividade que faz olhar. O olhar, a maneira de você... É o olhar. Por isso que chama, esse projeto meu chama Olhar Descolado, e agora outro projeto também chamado Atitude e Desapego. São pessoas que vão entregar uma peça, vai desapegar de alguma coisa dentro do estúdio, onde essa peça vai ser, o Instituto Mário Pena, para ser leiloada ou vendida para o Instituto Mário Pena. A pessoa faz o único retrato preto e branco, já tem várias coisas. Tem terno blazer Armani, tem um sapato lá de R$ 2.500 que a mulher doou, tem um vestido de R$ 800. As pessoas estão... E está saindo assim, totalmente transformada do estúdio, porque elas estão soltando uma coisa que estava guardada no armário, na casa delas, e elas falaram assim, o que eu vou fazer com isso? Né? Aí está entrando no estúdio, fazendo um retrato, está interpretando com aquele retrato, brincando com aquela coisa. E eu estou achando maravilhoso, cara, porque está me ajudando muito, assim, eu estou entendendo as narrativas, não documentários sobre isso, Atitude e Desapego. E você está na internet? Tô. Isso tudo está na internet? Não, esse eu vou lançar agora, porque eu estou fazendo um documentário em vídeo, que eu estou editando, e as fotos estão tudo preto e branco. Cara, vai ser revolucionário, porque cada depoimento, assim, chocante, cara, maravilhoso o processo. E você está gravando os depoimentos? Estou gravando. Então, hoje você faz vídeo, quer dizer, já há algum tempo você faz tanto vídeo como foto. Antes da máquina, eu fiz um... Eu sabia que isso ia acontecer, eu estava prevendo que isso ia acontecer. Eu fiz alguns cursos, fiz estágio na Rádio Brás, lá em Brasília, como assistente cinegrafista e tal.
Aí eu fui entendendo. Você viu lá meu esforço de fazer a Viver Brasil, né? É em conta também, que ninguém acreditou no projeto. Ninguém acreditou e hoje está todo mundo fazendo aí o tal do podcast, que nada mais é que a matéria em vídeo e foto. É uma notícia para ler, ver e ouvir. E assistir também. São formatos. Não, você vê, ouve ou lê. E outra, tu vê hoje, por exemplo, os recursos da imagem, hoje, você faz com os aplicativos, pum, mexe com tudo. Mas a captura, como é que você traz a captura dessa imagem? Né? Qual a leitura que você vai dar? Qual o pensamento que você quer passar? Né? Qual essa história que você vai contar? Né? Não é sair fazendo a história. Né? Você tem que pensar nessa história antes de executar ela. Qual o caminho que você vai dar? Entendeu? Eu falo para vocês aqui, eu até fiquei brincando assim, cadê o roteiro? Era brincadeira. Mas o mais legal é o roteiro mental, o roteiro de saber, ser curioso. É construir, né? O jornalismo é a curiosidade. Construir. Ou seja, se vocês, né, vocês forem curiosos de saber a minha história. Então, isso é o jornalismo, é a curiosidade. A entrevista hoje, eu trabalhei com vários repórteres que entrevista com curiosidade. Não ficar assim, dando ditado. Seguindo algo doutor, ministro, o que é isso aqui? Menina, senta com ele, olha para a cara dele, para ver se ele está mentindo, falando a verdade. Olha, observa ele. Eu aprendi isso muito. O gestual fala. Eu me lembro de uma entrevista do Eduardo Aineg com o Collor, que ele cara, foi bacanérrimo. Ele contou a história de um mosquitinho que estava incomodando o Collor, que ficava. E o Collor tinha um negócio de matar mosquito do lado da coisa dele, entendeu? Ele lembrou, os mosquitinhos estavam andando lá na coisa. Ele trouxe essa narrativa onde a pessoa viaja para entender aquela imagem, cara. Você tem que fazer no texto a pessoa viajar naquela imagem para poder se situar naquela imagem. Aí você dá o sabor no texto. Né? Dá o sabor no texto. Falta o sabor, né? Tempero. O tempero. É o tempero. A foto é uma coisa... não é nem bonita, não. A foto é uma coisa diferente demais. E tudo isso, eu falo sempre, tanto no vídeo como na foto, a diferença é o artista. Eu alugo o estúdio aqui para nego que comprou a câmera ontem e chega aqui dentro do estúdio, põe ela no automático e se acha o cara, porque a câmera dele custou X, é uma câmera cara. Ô Nery, tem gente que aluga o estúdio aqui e pede, você tem um remoto do Flash? Quando o cara pede o remoto do Flash, aqui todo mundo fica nervoso. Por quê? Porque o cara não sabe ligar o remoto. E o que o cara fala? Não, esse remoto seu não está funcionando. Então a gente já pôs separado 3 kits de remoto. Porque o cara fala, esse remoto não serve para Sony. Eu falo, esse aqui é Sony. Não, esse remoto não serve para Canon. Mas é um absurdo. O equipamento evoluiu tanto, o equipamento ficou tão automático que todo mundo se propõe a ser fotógrafo. O cara não tem a menor noção de enquadramento, não tem a menor noção de luz, não tem a menor noção de cor, menor noção. Você está falando em maquiagem, moda, em estilo, o cara não tem a menor noção. Ele compra uma máquina que custa uma fortuna, compra uma lente que custa 2 fortunas, chega aqui dentro e acha que ele é o fotógrafo. Ele não sabe ligar um remoto. Ele não sabe. Você vê, o cara não sabe ligar um remoto. Outro dia, o absurdo foi tão grande que eram 2 moças que iam fotografar roupa que elas produzem para vender no site. O fotógrafo chegou. Tem um estúdio aqui embaixo, que é um estúdio grande, você pode pôr carro lá dentro. O fotógrafo pediu para mim abrir o estúdio, abrir as portas, para ele guardar o carro dele lá dentro, que o carro era novo. Peraí, ele queria botar o carro, mas não era para fotógrafo. Não, ele pôs o carro dele dentro do estúdio para guardar o carro dele dentro do estúdio enquanto ele fotografava. Quando você me fala isso aqui, Jonas, eu me lembro uma vez... Não tem lógica, gente, não tem lógica. Quando você me fala essa coisa... E esse cara que me pediu para ajudar ele no remoto. Ele não sabia ligar o remoto Flash. Quando você me conta isso aqui, eu me lembro uma coisa na Veja também, que foi interessante, rapidinho essa história, porque a gente conta com história verdadeira, né? Eu fui fazer uma matéria lá em Vitória. Mas a minha também é verdadeira. Não, sei. Eu falo o seguinte, era uma matéria que existia na Veja matéria que era missão e matéria secreta. E essa matéria é matéria secreta, porque era aquele caso de um cara que era do doicode, que mataram várias pessoas, jogaram dentro do... Ditos socialistas. Jogaram dentro do... lá
na ponte lá do coisa. E esse cara era um sargento do ICOD que ele estava negociando para poder contar essa história. E aí o repórter, que era o Expedito Filho, foi na frente para tentar negociar e depois mandaram eu ir lá para poder ajudar ele a fazer a foto. Mas não fala o que era, senhora, para não vazar, né? Não vou falar porra nenhuma. O que é a matéria? Não, vai lá e resolve. Aí eu era o fotógrafo mais coringa, que eu ia lá e resolvia. Aí chegando lá, esse cara rateou para falar. Rateou. Aí eu entrei na conversa. Aí o Espírito me chamou, né? Ele vem cá comigo, vem cá, o cara não está querendo fazer e tal. Aí quando dá merda, ele chamou, vem cá, para me ajudar aqui. Aí eu cheguei lá em cima, aí eu falei assim, pô, que nada, fala aí, tá aqui mesmo e tal. Convenci o cara também junto com o Expedito, não foi só eu, foi nós dois juntos e tal. Aí eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu não trouxe equipamento de estúdio. Eu tenho que resolver. Estava no hotel, lá em Vitória, estava no hotel. Então o que eu fiz? E cromo, não era coisa. Eu botei a cara dele, o abajur do quarto, botei a cara dele assim, do lado do abajur, amarelei, a cara assim, fechando, dirigiu a expressão dele. Aí a Veja, quando eu cheguei no domingo, estava lá minha capa da revista Veja. Eles matavam, esquartejavam. Ou seja, na manchete, cara. Foi foto assim, aí o Mário Sérgio Conde falou assim, cara, o Nélio é foda. Os fotógrafos ficam aqui brigando por equipamento, ele vai só com a abajur e faz uma foto de capa da revista. Ou seja, e o cara ficou meu amigo sargento. Aí eu levei depois de manhã, quando a mãe fui de noite, isso de manhã eu levei para outros cantos, fiz a matéria com ele, outras fotos com ele. Mas a foto aí foi capa da revista, porque eu falei assim, cara, isso vai ser capa. Aí eu participei da entrevista toda. O legal de tudo é você participar da entrevista, saber como é que o repórter conduz a entrevista e você entra não interferindo, mas num ponto que ficou despercebido para ajudar o repórter a raciocinar. Porque quando você faz numa linha de raciocínio, você tem que ficar calado. E tem repórter assim, pô, você é fotógrafo, cara, você vai dar palpite? Não, interrompe não. E tem outros que falam assim, Nélio, e aí, o que você acha? Tem alguma coisa que você quer perguntar? Porque sabia que eu poderia ser a pergunta-chave do cara. Aí eu botava o cara na parede. Aí o cara levava aquele susto, mas aí que está a resposta dele. O susto dele já é a resposta. Entendeu? Aí a foto vem depois. Como eu fiz com aquele menino, que estava no mensalão aí do Marcos Valério. Não, Marcos Valério. Foi onde tinha dois repórteres. Um repórter que batia e o outro que isso, pô. Marcos, conta pra gente aqui e tal. Aí eu sentei com uma que você... Qual o teu arrependimento? Ele falou assim, olha, eu me arrependo porque... eu perdi minha vida nesse formato. Ou seja, ele começou a chorar, entendeu? Ou seja, ali estava a pegada. E eu fiquei observando fotograficamente as reações das perguntas e a resposta expressiva dele. Porque o grande lance do fotógrafo que faz a coletiva é você observar a expressão da verdade e da mentira, e da fugida dele, a escapada dele. A expressão revela, cara, não tem jeito. Entendeu? Ela revela, não precisa nem palavra. Como ele reage à pergunta... Aí depois, se juntar o quebra-cabeça, você tem a resposta na própria imagem do cara. A mentira dele ou a verdade dele, ou a indecisão de falar aquilo. Entendeu? Isso que, cara, eu sou agradecido a Deus por ter me deixado entrar nesse mundo e conhecer. E não tem mais isso no jornalismo, cara. Eu vou fazer palestra na faculdade, os caras ficam assim, mas é isso, meu professor falou que era aquilo, mas o professor, ele viveu a história? Ele participou de alguma entrevista? Não, às vezes o professor que às vezes se formou academicamente, mas não viveu nenhum momento desse. Mas ele tem livros, literaturas que falam daqueles momentos. Então ele tem como passar essas informações, mas não viveu aquela emoção. Entendeu? Isso que é grande lance, né? Eu me divirto, cara, assim. Cara, eu lembro de uma foto sua, Nélio, que assim, eu falei, é coisa do Nélio mesmo. Eu não lembro quem era o personagem da foto ali. Fotografado. Mas a foto era... aquele monte de repórter de um lado da mesa e a pessoa, e você fotografou a pessoa, mas os repórteres do outro lado. Itamar Franco. Foi Itamar? Foi Itamar. Ele estava todo mundo ali, ele estava com ovo de Páscoa. A foto até aqui no meu portfólio. Ele está assim com um ovo de Páscoa, assim, o fotógrafo assim. Eu fui para o outro lado, falei assim, eu vou querer me molde. Todos os fotógrafos estavam no mesmo canto. Eu falei assim, eu vou ter que fugir disso, porque a foto fica igual. Vai dar merda, vai ser pro meu bem, né? Aí eu falei assim, presidente, olha, presidente. Aí ele olhou assim, meio assustado, com o ovo da Páscoa, assim, a foto arrebentou, que a Veja arregaçou com a foto, entendeu? Então, assim... eu não esqueço dessa foto. Eu busquei um outro ângulo, porque estava todo mundo enfileirado, olhando para a câmera assim, e foi o susto que eu peguei todo mundo com a lente assim, e quando ele olhou para mim assim, eu peguei todo mundo cantando, já era tarde, já arrebentado. Eu era terrível. Eu chegava em Brasília, eu chegava em Brasília assim, no Congresso, falava assim, tá, aquela gente, um bando de fotógrafo, né? Eu gritava assim,
Quem não está vendo a foto, sai da frente. Aí, nego, onde está? Cadê a foto? Não tinha foto nenhuma ainda, cara. Legal. Eu me divertia. Conélio, obrigado aí pela visita, viu? Eu que agradeço a pegada aí. É bom relembrar, cara. Eu falei assim, vontade de escrever um livro, né, sobre essas histórias. Nossa, dá uma história grande aí. Dá um monte de página nesse livro. Eu tenho vontade de fazer. Porque isso aí vai ficar na história e não vai ter mais volta, porque acabou o jornalismo, né? Acabou tudo. Então, e as portas estão abertas, viu? Obrigado. Se você quiser voltar, tamo junto. Fica à vontade. Vamos junto. Obrigadão. Obrigado, Jonas, pelo Nós é que agradecemos você, que é isso. Hein? Uma história maravilhosa, boa de ser vista, escutada e lembrada. Então, quem quiser mexer com o negócio de foto, artista, não sei mais o quê, vai estudar medicina. Estudar medicina, fazer concurso público, uma coisa assim. Tá vendo? Um abraço. E até a próxima. Até a próxima.